Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Tropa Dercy. Eu sou o André e eu tenho que ser sincero e dizer que eu sou dodói da cabeça. Eu cansei de dar desculpa, tô já falando direto que sou dodói da cabeça. E com essa confissão é que eu tenho o orgulho de chamar a tropa para mais um episódio aqui pra vocês. Fala galera, beleza? A loucura é a exceção do indivíduo, mas a regra nas multidões. Fala galera, aqui é o Pedro de volta. Verme, eu só vejo vermes aqui nesse podcast. Oi, eu sou o Beto. Nesse episódio do nosso podcast vamos falar sobre coleções. Mano, cada episódio é o caos. É o caos, mano. Não, vale lembrar que coleções pra gente é tipo o mojo, né, do Beto. Verdade. Maravilha, meus amigos! Estamos reunidos para falar sobre um assunto que pega nos nossos calcanhares de Aquiles. Vamos falar hoje sobre coleções. Sim! Coleções e colecionadores, vamos falar de nós mesmos. O calcanhar de Aquiles é a analogia à nossa carteira, né? Exatamente. Nós tivemos uma ideia de se reunir, bater um papo e trazer pra vocês aí uma conversa sobre coleções. Que acredito que a maior parte da galera da tropa é colecionador, né? Eu não sou colecionador, eu sou um acumulador de coisas. Quase eu sou praticamente como é que eu posso falar? Um compulsivo. O Héctor pode falar melhor Qual que é o nosso distúrbio, né? Tem uma pulsão de compras aí, mas tem mais coisa envolvida. Com certeza. Verme maldito! Pra começar o nosso papo, já vou falando um pouco das minhas experiências, porque eu fui um cara que desde moleque sempre tive essa mania de colecionar as coisas, que também foi uma coisa muito bacana pra mim em relação aos meus pais, foi o gosto deles darem coisas pra mim. Eles davam as coisas pra mim e sabia que eu não ia destruir a parada, tá ligado? Porque desde molequinho eu sempre fui um moleque muito zeloso pelos meus brinquedos, pelos bonecos. Eu lembro na minha infância aqui com os meus camaradas, né? Eu era o único que tinha os comandos em ação, tava sempre bonzinho, tinha os dedos. Vocês lembram que, né, amor, que o boneco com comandos em ação os tinha... meus nenhum tinha dedão. Então, velho. Então, os meus tinham os dedos, tinha as arminhas e tudo. Mas só um detalhe, que se os seus tinham dedo, você não brincava direito, na moral. Brincava? Não brincava, não. Isso é cabuloso, mano. É parâmetro pra saber quem brincava direito de comandos em ação era se tinha o dedo ou não, cara. Você não brincava direito. Não, eu era muito zeloso com as minhas coisas, né? E começou daí. É lógico, quando a gente é criança, não existe esse lance de colecionar bosta nenhuma, né? A gente quer brincar mesmo e zoar com tudo. Mas eu lembro que, tipo, eu passei pros meus primos mais novos, brinquedos zerados, cara. Zeradão mesmo. Que foram embora pra eles com tudo bonitinho nos trinks. Um ou outro podia estar, sei lá, ter um risquinho aqui, um bagulhinho ali, mas na maior parte eles estavam zeradinhos, né? Nossa, os meus eram tudo sem braço, sem perna, sem... Cavaleiro do Zodíaco tinha só a caneleira, um braço, tá ligado? Perdia todas as armaduras, cara, era complicado. Eu acho que o meu primeiro contato de coleção mesmo foi os quadrinhos, né? Eu comecei a ler quadrinho muito novo, foi muito bom, assim, olha que loucura, hein? Um tio de um camarada meu aqui da rua não queria mais a coleção dele e deu pra eles, e tipo, camarada assim, os moleques eram mais novos do que eu, assim, bem mais novos. E nesse lance, assim, todo mundo se conhece, essas coisas, todo mundo sabia que eu gostava de quadrinho, né? A mãe do menino falou, saiu perguntando pra mãe de um, a mãe de outro, e quem é que moleque que gosta de quadrinho? Ah, não, é o André e tal, e me chamaram. E aí eu fui lá na casa dos moleques, assim, meu irmão, era caixas e caixas, velho, de quadrinhos, assim, ó, do que você pode imaginar, assim. Eu falei, nossa, é agora, e cheguei em casa, tomei até um pau da minha mãe nesse dia, que esse monte de lixo, moleque? Um monte de gibi no meu quarto que não cabia onde eu ia colocar tudo aquilo, mano. Era formatinho. Cara, tinha tudo, velho. DC, Marvel, Bonelli, essas. Tinha tudo que vocês podem imaginar, mano. Tinha muita coisa. E, sinceramente, a maior parte delas eu não li, né, cara? O meu negócio era X-Men, Homem-Aranha, Wolverine, essas coisas, né? Batman. E tinha muita coisa lá que eu não li. E aí aquilo ficou, cara. E
aquilo transcendeu a minha infância. E aí, quando eu comecei a entrar na adolescência, e aí que vem, que talvez o Ettore também possa me ajudar nessa bagaça aí. Fazer coleção pra mim era quase como se fosse uma terapia, cara. Sinceramente, é como se fosse uma terapia. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a diminuir os quadrinhos, e chegou uma época da minha vida que eu era aficionado por surf. Eu comecei a aprender a tocar violão, então eu comprava muita revistinha de música. Vocês estão ligados àquelas revistas de cifras de música? Tinha um monte também, cara. Eu também, quando fui fazer aula, nossa... Eu tinha uma porrada daquilo. E comecei a comprar revista a Fluir, a Hardcore, pra galera que tá escutando. Exatamente. E minha mãe, cara, falou a mesma coisa, né? Do lance do quadrinho. Ô, puta merda, filho. Você tem essa pilha desses lixos aqui. Vai chamar rato, barata e não sei o que, não sei o que lá. Eu falava pra ela, mãe, mas o meu quarto é tudo limpinho, porque eu sempre fui um cara que zelou por limpeza, por arrumação. Só que ela ficava angustiada porque eu só tinha um tênis, 2 calças, 4 camisetas. Mas a coleção tava bonitinha, né? Completinha. A coleção e o violão tava sempre intacto e sempre minha prancha, né? Eu ia trocando de prancha e a prancha sempre tava intacta. E foi assim, era um absurdo, cara, porque eu só tinha, sem sacanagem, era 2 calças, um tênis. Às vezes eu conseguia comprar um outro tênis, o chinelo ia até estourar, tá ligado? O meu armário era mó barato, porque a parte onde você tinha que colocar os bagulho de pendurar camisa, essas coisas, ficava todo cheio de gibi, mano, embaixo da minha cama, cheio de gibi, cheio de revista e tal. Verme maldito! Meu lance de coleção, ele vem um pouco de família também, porque quando eu era pequenininho eu acabei herdando uma série de Hot Wheels que eram do meu pai, aqueles Hot Wheels que eram de metal na época, né? Isso foi o que me motivou, igual o que aconteceu com o André, de ter bastante brinquedo intacto. Meu único problema era, quando eu tinha algum brinquedo que eu conseguia abrir pra ver o que tinha dentro, era isso que eu fazia. Se dava pra montar de volta, beleza. Quando não dava, às vezes eu acabava perdendo. Eu lembro que eu tinha Power Ranger vermelho e o verde, que eram os que eu mais gostava, e era um bonequinho que você conseguia desmontar ele inteiro no parafuso, inteiro, assim, braço, o antebraço, a coxa, a canela, e eu lembro que eu desmontei eles e aí eu fiz 2 Power Ranger que era um mix. Os 2 eram verde e vermelho, então era o fundo do capacete de um com a frente do outro. Eu era tipo Dr. Frankenstein do Toy Story, né? É o Cid. Minha primeira coleção mesmo, mais sistemática, foi com livros. Eu comecei, se eu não me engano, o primeiro livro que eu peguei, assim, foi 10 anos atrás, quando o Submarino era o top para comprar livro, não sei se vocês lembram dessa época. Eu comecei com literatura fantástica, então eu fiz, obviamente na época, foi o boom do Senhor dos Anéis, né? Eu fiz Senhor dos Anéis, fiz a coleção do Eragon, e aí daí em diante eu comecei um atrás do outro e fiz minha primeira coleção toda de literatura, né? Eu sempre quis fazer uma coleção de quadrinhos, mas eu tive um problema enorme. Não sei se vocês passaram por isso em algum momento. Por exemplo, o André, ele recebeu lá as caixas, devia ter muita coisa em ordem ou completa, né? Meu desespero era chegar numa banca e nunca ter nada da número 1 ou da número 2 ou da 3. Você chegava na banca, tava na 25. Aí você falava, meu Deus, como que eu faço uma coleção de algo que já tem 24 números pra trás e sabe Deus quantos pra frente vão acabar isso, né? E não tinham muitas revistas especializadas. A própria Herói não dava notícias de edições que iam sair, né? E isso foi bem difícil. Até que eu consegui fazer uma primeira coleção completa, que foi do Thundercats, que foi bem bacana, que se eu não me engano é da Panini. É da Panini, né, Beto? Do Thundercats? Isso. A Panini, na época, foi quando entrou aquela lei que nas emissoras os desenhos deveriam passar na ordem, né? Não sei se vocês também se recordam disso daí. Sim. Foi uma lei que durou um tempo e tinha que passar do primeiro ao último, seja qual fosse o último, né? Que na época nem todas as emissoras tinham completo. E o SBT tinha acabado de começar o Thundercats. Então eles passaram todos os episódios e a Panini, quando terminou os episódios, dá uma cacetada de episódio, lançou os HQs. E os HQs contavam a história depois do desenho. Então, tipo, foi uma ótima coleção. Por mais que é curtinha, né? Foi um primeiro contato muito bom. Depois disso eu fiquei anos aí na penumbra e quando eu encontrei a galera da tropa, né, que nem chamava tropa ainda, né,
foi quando eu comecei a ter uma noção melhor da ordem das coisas, né? Onde buscar. O Beto me ajudou muito com isso. Onde buscar, porque até então eu tinha coleção do Dragon Ball, tinha os Dr. Slump da Conrad, tinha um monte de coisa de um passado tenebroso de otaku aí, mas isso a gente deixa pra outro momento. Porque assim, meu universo era, né, eventos de cultura oriental e tudo mais, então pra mangá eu conseguia completar fácil. Agora história em quadrinho americana, europeia, eu já não tinha, não era meu mundo, né? Então isso foi bem legal. O que é, assim, uma historinha que é bacana é que minha coleção já sobreviveu a muitas mudanças, umas 9, mais ou menos. Mudança de casa. De casa mesmo, assim. Então, a parte mais pesada de toda e qualquer mudança minha não era a geladeira, não eram as roupas, eram os livros. Então, imagina, eu tinha toda uma coleção de literatura e depois comecei até uma coleção de história em quadrinho. Na mudança, isso era o capeta. Hoje em dia, eu tenho umas caixas preparadas para isso, que são caixas bem resistentes, porque assim, foi para aprender, né? Toda mudança era um inferno isso daí. A caixa dos livros era animal. E agora você nunca mais vai se mudar, né? Então, quando eu cheguei mais ou menos na 8ª mudança, foi que, até com uma galera da tropa aí, às vezes eu brinco, né? Foi quando eu criei a Fortaleza da Solidão, né? Que eu peguei tudo que eu tinha e não ia dar pra pôr em casa, porque eu não queria trazer, não queria ocupar, eu já ficava pensando, mano, se eu tiver que mudar de novo, ferrou, né? Eu comecei a encaixotar meus livros e levei todos pro sítio. Então lá eu tenho, são caixas grandes, assim, eu devo ter umas 9, 10 lotadas de livros, lotadas de história em quadrinho, todos os excessos estão lá. Então, quando não é os capaduras, que não dá pra pôr na estante e tudo mais, tem, uma cacetada de edição lá no sítio, na minha fortaleza. E de vez em quando eu vou pra lá, eu abro todas as caixas, deixo elas tomarem um ar, dou uma olhada no que eu tenho, se eu quero trazer pra São Paulo pra ler. E agora que eu tô mais ou menos planejando uma reforma pra casa, eu já tô pensando em trazer tudo de volta, né? Eu quero ficar perto. Porque não tem lógica, né? A gente não consegue ficar longe. É como se fosse um filho nosso, né, cara? Existe todo um carinho e toda uma dedicação pra aquela bagaça pra você deixar ela no sótão, tipo, guardada no porão, né, cara? Uma loucura isso. Não, e assim, eu não sei vocês, eu tenho a minha tara na coleção não é lombadinha, a minha tara é capa. Tá. Meu negócio é capa. Então assim, por exemplo, eu tenho meus mangás, a maioria não, todos os mangás que eu tenho são de edição luxo, então as capas são legais, mas não são todas as capas da coleção, são as capas dos volumes, cada volume tem mais ou menos umas 8, né, uns 8 capítulos. A maioria do conteúdo que eu tenho no sítio são mensais, materiais que até depois saíram em encadernado, mas são 4 volumes, 3 volumes. Quando eu vou lá, cara, eu já levo um rolinho de durex, porque eu sei que eu vou abrir os saquinhos, eu vou ficar vendo as capas, eu vou folhear as revistas, eu vou sentir o cheiro, eu não sei se vocês têm isso também, mas eu gosto de sentir o cheiro da revista. Eu também tenho essa bagaça. Isso eu acho que é a melhor parte. Então, assim, hoje em dia o conteúdo que eu mando direto pra Fortaleza são os livros de literatura, que eu pego, eu compro, que até eu voltei agora a comprar alguns, que eu tava há bastante tempo sem comprar. E é isso, assim, é algo bem gostoso. Assim, meu sonho ainda é ter na minha casa um espaço só pra livros, só história em quadrinho. Esse é o sonho de todo mundo, né? Mas assim, no máximo vai ter um aparelho de som, porque eu sei que esse vai ser o cômodo com a melhor acústica da casa, né? Um monte de livro. Mas nem computador, nem nada. Vai ser um sofazinho pra ler e minhas revistas e pronto. Eu meio que conquistei esse sonho, viu, Héctor? E assim, atualmente na casa onde eu moro, não sei se será definitiva, né? Tá mais pra não ser do que ser. Mas eu consegui conquistar essa parada aí num devaneio meu. Eu posso falar pra vocês que hoje eu tenho um espaço que ainda não chegou a excelência, né? Mas onde tá os meus quadrinhos, onde ficam os meus filmes e parte dos meus livros. Que não são muitos, não. O Héctor, quando ele falou pra mim que tem 9 caixas de livros, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho livro em casa, então, perto do Héctor. Tem 9 caixas de livro.
malandro. Eu recebi, e eu ainda peguei muita doação de um tio-avô meu, cara, que eu nem fazia ideia que ele tinha também coleção. Aí foi quando dobrou o que eu tinha, tá ligado? É assim, eu não tenho muita frescura, eu pego muita coisa com o Beto, então eu chego lá e, ó, eu quero coisa boa pra ler, entendeu? Hoje, assim, a minha grande vitória é olhar pras minhas estantes e ver o seguinte, ó, puta, eu já li, entendeu? Quando as pessoas vêm em casa aqui, olha, caralho, mano, quantos quadrinhos, cara, quantos livros, não sei o quê. Então, eu já li já. Pô, aí sim que o nego vira e fala assim, porra, aí o cara fica impressionado, né? Você já leu tudo isso? Eu falei, já li tudo isso daí. Tudo que tá aqui nessa estante eu li, tudo que tá ali eu li. E isso é um orgulho pra mim, assim, sabe, é gigante. Tanto que, se você for olhar na minha estante, ela não tem. Tem colecionador, principalmente o pessoal de quadrinho, que as lombadas tem que ficar do mesmo tamanho. Eu quero que se foda, tá tudo bagunçado. Não forma formato nenhum e tal. Muita gente fez essa coleção da Salvati pra fazer a lombada, né, bonita. A minha tá tudo cagada aqui, malandro. Tá tudo bagunçado aqui, ó. Eu só comprei o que me interessava, entendeu? O resto eu não comprei, não. E isso transcendeu pra outras coleções. O Ettore falou sobre Hot Wheels. Porra, quando você falou em Hot Wheels, caiu uma lágrima por aqui, viu, Ettore? É sério. Porque quando eu tinha uma banda e tudo mais, eu larguei a banda e aí a minha esposa ainda fez uma piada comigo. Falou assim, ai meu Deus do céu, agora ele vai fazer outra coleção. pra afogar as mágoas. Exatamente, tava meio magoadão que eu tinha largado a banda e não sei o que lá. Eu ganhei um carrinho, alguém me deu um carrinho do DeLorean, tá ligado? O DeLorean que saiu. Eu tenho. Puta, cara. Não, pera lá, tocou na minha vaidade. Eu tenho toda a coleção de DeLorean do Hot Wheels, cara. Eu tenho todos. Eu ganhei esse DeLorean, aí tipo, um camarada meu falou, Dé, aqui ó, eu lembrei de você é meio nerdão, aqui, toma esse DeLorean. Eu, caralho, mano, esse carrinho é simplesinho, mas é da hora, hein, mano. Eu acho que eu vou começar a brincar com isso daí. Aí eu comprei um, comprei outro. Meu irmão, sem sacanagem, eu cheguei a 3.700 carrinhos. Ô, louco. No blister. Nossa, tudo mais difícil ainda. Eu era, tipo, reconhecido pela galera dos encontros. A galera já me reconhecia como um grande colecionador de Hot Wheels. Eu tinha caixas e caixas. Tive que comprar um armário maior. Tinha menos roupa, é claro. E os carrinhos ficavam tudo na parte de cima, assim, ó. E a minha cama, baú, sabe essas camas baú? Que você levanta de casal e baú? Caixas e caixas de carrinho, assim, ó. Nossa. Debaixo da cama. E a Ana ia comigo nos eventos de Hot Wheels e tudo. Tinha vários carrinhos promocionais que vinha com boné e o caralho, tudo na caixinha. E aí a Ana ficou grávida, né? E eu tinha essa coleção, a Ana ficou grávida. Então a gente tá falando de 3 anos atrás, quase 4, que é a idade da Bela. E eu falei, puta, se for moleque já vai ter brinquedo pra cacete, né? E no escritório onde eu trabalho, eu tinha uma estante onde tinha os raros mesmo. Tipo, uns bens rarão, assim, com roda de borracha, Ferrari, os caralho. Tinha tudo nessa estante, onde os mais raros ficavam. E eu, o que eu fiz? Arranquei tudo do blister e deixei na exposição, assim. E foi uma loucura, cara, porque vinha gente, assim, os caras às vezes queriam bater rolo, fazer alguma coisa, os caras iam lá no escritório, e aí o cara olhava aquele carrinho, mano, eu te dou 400 pau nesse carrinho, eu te dou 300 pau, entendeu? Que eram os carrinhos que eu tinha feito uma pesquisa pra conseguir e tal. Ou seja, e os meus sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos pequenos, e eles iam no escritório, e os moleques ficavam alucinados, porque aquela porra é brinquedo, cara. É um carrinho, mas é brinquedo, mano. Pra gente colecionador, não põe a mão nesse mão. Pelo amor de Deus, moleque. Não é brinquedo. Exatamente. A criançada vem em casa aí pergunta assim, deixa eu brincar. Eu falo assim, não é brinquedo. Eles ficam com aquela cara assim, então o que você tá falando, velho? E aí eu tinha que subir nas Americanas e comprar sempre carrinho pros moleques, né? Quando eu fiquei sabendo que era uma menina, não um menino, aí eu falei, não, eu não vou ficar com essa porra aqui, mas chega. E aí eu acho que essa talvez seja a minha última coleção, mas não foi, né? Eu achei que ia ser, mas não foi. Aí eu encontrei um brother que gostava de carrinho e vendia videogames. Eu falei, porra, eu sempre gostei de videogames. Eu falei, meu querido, você gosta de carrinho? Eu gosto. Eu tenho carrinho aqui, você tem videogame e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, beleza, traz aí que a gente vê. E foi a mesma história quando eu comprei meu carro, quando eu levei pro cara, eu falei, meu querido, você compra gibi? Eu compro sim. Eu tenho uns gibis lá em casa. Ele falou, então traz aí que eu quero ver. E quando eu cheguei com as 5, 6 caixas de gibi pro cara, o cara falou, eu te dou 9 mil reais, meu. Deixa esses gibis aqui que eu
te dou 9 mil. E aí foi o que aconteceu com os Hot Wheels. Eu cheguei com os Hot Wheels e aí o brother falou, meu Deus do céu, não, peraí, cara. Eu falei, não, tem mais caixa lá em casa. Nossa senhora, não sei o que. E eu troquei tudo por videogame antigo, e eu cheguei a ter uma coleção de videogames do Atari ao PS4. E depois, no começo desse ano, eu fiz uma cirurgia no joelho aí, foi até um pouco delicado, eu fiquei muito tempo sentado ou deitado, né? Ou seja, eu tive muito tempo a pensar na minha vida. E eu virei e falei assim, bom, eu vou acertar os planetas aqui, vou alinhar todos os planetas, pra que daqui pra frente eu faça as coisas que realmente eu sou apaixonado. E o quarto onde ficava o Game Room, né, que eu montei um Game Room, fiz uma locadora. Fiz lá eu fiz essa locadora aí, só que essa porcaria ficava aqui e ninguém jogava, cara. Jogava, sei lá, no domingo eu sempre falava assim, hoje é o dia de jogar um videogame antigo. Aí eu sentava e jogava um pouco e só, era aquilo, né, meu? Quando os meus sobrinhos vinham em casa, jogava, mas eu também não... A galera não é muito de vir aqui na minha casa, então acabou ficando uma coisa lá meio que só me dava trabalho, que eu tinha que limpar toda hora, né? Aí eu virei e falei assim, depois que eu arrumei o joelho, e eu já tava na vibe dos quadrinhos, já tava lendo pra cacete, já não tinha espaço, meus quadrinhos já tava tudo empilhado já, e não tinha estante, tinha uma estante na minha casa só pra quadrinho, e ela já tava estrumbada, já tava tudo envergando a porra toda. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, mano? Esse é o maior quarto aqui de casa, eu vou destruir, vou vender tudo isso, eu vou trazer o quarto da minha filha pra cá, pra ter mais espaço, e aonde era o quarto da minha filha, eu montei o escritório onde aqui eu gravo os nossos queridos podcasts com vocês, e aqui é o meu espaço onde eu fiz as estantes, coloco os meus quadrinhos e onde tem a minha coleção principal aqui, a não ser a dos quadrinhos, mas tem a principal que eu falarei depois. Eu quero saber do Pedro e do Beto, porra, senão só eu vou ficar falando. Verme maldito! Meu caso foi que nem o Ettore falou, cara, quando eu era moleque, a gente não tinha noção, né, de o gibi é mensal, a revista é mensal, é semanal, e não... Tô sendo enganado, né? E tipo, na mídia, assim, na mídia que a gente acompanhava eram as revistas e a manchete, né, também não tinha essa informação. E era moleque e não conseguia entender direito, né, então era aquela coisa, eu tava tentando lembrar qual que foi minha primeira coleção e o Ettore me lembrou que foi das revistas Herói, né. Verdade, a minha também, hein? As coisas que eu tinha quando era pequeno, eu falar que eu tinha 5 anos, acho, mais ou menos, quando começou essa revista, e eu comecei a comprar. Nessa época, não era eu que escolhia o que eu queria. Minha mãe chegava em casa e trazia uma revista, trazia um gibi, trazia... Cada dia vinha uma coisa, e pais não ficam apegados à numeração, essas coisas. Então eu também não tinha esse apego, né? Aí na revista Herói era a mesma coisa, tipo, eu tinha a 1, a 2, a 5, a 7, a 9, ia pulando assim, né? Ô Pedro, você sabe que foi graças a Herói que eu conheci a Comics. Porque a primeira vez que eu fui completar, acho que tipo da 1 a 20, eu fui comprar números atrasados lá na Comics. Isso 20 anos atrás, mano. Então. É muito doido isso. Eu não tinha noção que lá era tipo, vai ser a loja que futuramente eu vou gastar meu salário, tá ligado? Isso aconteceu 20 anos depois. Então. Na época da revista Herói, pra mim, assim, o meu mundo era a minha casa, a casa dos meus amigos e a rua ali só, né? Eu não saía nem pra rua de cima, eu era muito pequeno, 5, 6 anos. Então eu dependia da minha mãe ir em casa, ou quando eu ia pra rua com ela, passava numa banca e escolhia alguma coisa, né? Aí era a oportunidade que eu tinha de pegar alguma coisa que eu não tinha ainda. Tinha muito número repetido, esse tipo de coisa, né? Eu fui ter essa noção, assim, de periodicidade, essas coisas, quando começou a sair o Dragon Ball. No começo que saiu o Dragon Ball, eu ia na banca, peguei o primeiro por curiosidade e tal, aí já não peguei o 2. Um tempão depois fui lá e peguei o 3, 4, aí fui pegando, só que era aquela coisa, passava na frente de uma banca, aí eu entrava pra ver se já tinha saído o próximo. Não tinha saído, aí no dia seguinte eu passava lá, passava de novo pra ver se tinha saído, porque eu não tinha essa noção, né? E aí tinha a sessãozinha de cartas lá, e na sessãozinha de cartas o pessoal reclamando quando atrasava tal, e aí eu vi lá, ele falando, não, o Dragon Ball, se eu não me engano, era quinzenal no começo, ou mensal, não, acho que era quinzenal. E aí eu falei assim, então é assim que funciona. Aí eu comecei a entender que eu tinha que esperar 15 dias pra ir comprar o próximo, né?
E aí teve a... Do Dragon Ball faltou... Eu consegui completar tudo e faltou uns 2 números. E aí veio aquela coisa de mandar a carta pra editora e a editora mandar lá em casa, né? Aí abriu um novo mundo, né, cara? Pra mim. Senhor, tá faltando tal número? Mandava a cartinha, vinha em casa o envelope lá com a revista que tava faltando. Aí... Mandava com o dinheirinho na época, né? Aí daí pra frente, filho, foi só ladeira abaixo, só. Aí a estante começou a ficar pequena lá de casa. Ô Pedro, mas você tem outro tipo de coleção, a não ser só quadrinhos, né? Então, Era esse ponto que eu queria chegar. Então, eu comecei com os mangás, né? E aí, em 2005, eu fui pro Japão, cara. E aí, lá, o bicho pegou. Porque era tudo muito barato e é um negócio que... Quando eu era moleque, eu tive meia dúzia de bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu sempre queria mais, né? Você sempre quer mais, mas não tinha como, era caro. E quando eu cheguei no Japão, cara, tava começando a sair essa coleção nova que sai até hoje dos Cavaleiros. Uma versão mais bonitinha, né? Não é aquela quadrada que a gente tinha quando era pequeno. E, cara... Aí ferrou, né? O tempo que eu passei no Japão, eu comprei praticamente todos os que saíram. Eu tinha uma porrada, cara, de Cavaleiros do Zodíaco. Mas você trouxe eles? Trouxe, lógico. Meu Deus do céu, é um container, né, velho? Lá tem um esquema bom lá, quando você vai voltar pro Brasil, que você manda por navio. Você compra a caixinha e manda mudança. É pra mudança mesmo, né? Não tem pessoal que manda geladeira e tal, essas coisas. Como é mudança, não taxa, né? E aí veio uma caixinha considerável aí com a porrada de Cavaleiro do Zodíaco. Só que eu não fiquei só no Cavaleiro do Zodíaco lá não, cara. Nossa, meu quarto era cheio. Tinha One Piece, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, tudo, cara. Eu entrava na loja e falava assim, caraca, olha essa coleção aqui, é baratinha. Já pegava uma porrada de boneco. E minha casa lá no Japão era lotada. Pra trazer pra cá, eu trouxe só os Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Mas... O resto você vendeu tudo? Eu nem vendi, eu tava lá, eu dei. Eu dei pra... Tá de brincadeira. Dei pra um amigo meu. Falei, isso aí não vai ter como eu levar, fica aí pra você. Aí ficou com ele provavelmente deve ter jogado fora, sei lá também. E foi uma dor no coração a mudança pra cá, cara. Mas os Cavaleiros do Zodíaco vieram todos. Aí veio o mesmo problema, a questão de grana, cara. Quando eu cheguei aqui... Um boneco do Cavaleiros é 300, 400, 500, tá beirando os R$1.000 já. Aí não tem como, né? Aí eu tive que parar essa coleção que não tem como. Aí eu vendi uma parte dela, eu deixei uma parte, lógico. Não ia me desfazer de tudo que eu conquistei lá, né? A única coisa que eu conquistei lá. Aí eu desfiz e comecei a pegar uma coleção mais baratinha de Cavaleiros do Zodíaco, não, de bonequinho. E hoje eu tenho uma coleção legal aí de Power Rangers, que eu gosto pra caramba também. Tá crescendo ainda, filha, tá complicado o negócio. Mas você compra outros action figures, né? A não ser esses, você tem mais coisas aí, tipo de herói, essas coisas? Na medida do possível a gente tem, né? Mas aqui é complicado. Como eu me acostumei a comprar aqui é um negócio que me dói muito. Então eu me controlo muito, assim. Não é que não dá pra ser que nem era lá. Mas você tem esquema de trazer de lá, assim, se tem camarada ainda que não, lá? Camarada não, mas tem, no Facebook tem os grupos de colecionador, aí a gente consegue arrumar, né? Importado, tá? Um dos últimos que eu tive aí, que eu até vendi ele há pouco tempo, foi um Jaspion, cara, que é bonito demais o boneco e eu queria ter comprado essa brincadeira. Nossa, ele é lindo demais, esse boneco, eu pretendo recomprar ele mais pra frente. Tem um outro bacana também que tem aqui, que é o do Winspector, cara. Nossa, esse boneco é animal, mano. Nossa, da hora demais. E depois dele saiu os outros dois lá, que é o Walter e o Biker, né? Biker, não sei como é que fala. E, só que, saiu cada um a R$500, cara. Falei, não vou pegar, né, meu? Aí eu acabei me desfazendo dele também. Mas você sabe, eu fui na... Puta, não é na Toy Show, é aquela outra perto da Comics lá. Tava um pouquinho mais barato. Limited Edition. Mas um pouquinho mais barato, de 500 pra 450 ainda vai... Não, tava 200 e pouco, eu acho. Mas os outros dois ou o Fire? Não, o vermelho. O vermelho eu já tenho, ele é nessa faixa mesmo. Os outros dois que são mais caros. Aí eu
larguei a mão também. Eu lembro que eu tive piratão deles. Ah, eu tinha aqueles de borracha lá, pô, que só mexia o bracinho. Exatamente. Ah, Glaslit. Exatamente. Glaslit. Que você dividia ele no meio, né? Saía as perninhas e o peito. Essa aí é uma coleção que eu posso dizer que eu tive completa, cara. Que era, na época saiu o Inspector, saiu o Yu Yu Hakusho, Jaspion, Jiraiya, esse aí eu tinha tudo. Kamen Rider, né? Kamen Rider tinha também. Tinha. Nossa, Giban, mano, eu tive... Mano, puta, agora vem a nostalgia. Eu tive um lance do Giban, que era assim, eu tinha o carrinho, vocês lembram que saiu o carrinho da Glaslit, que era tipo uma Ferrari, ele abria a porta, você podia botar o bonequinho do Giban dentro dele, tinha esse carrinho que era de fricção, e eu tive o boneco do Giban, é claro. Na época, assim, meus pais... Minha mãe sempre foi de fazer crochê, tá ligado? E minha mãe ia comprar muito desses lances de crochê e tal numa loja aqui na Zona Norte, no Horto especificamente, aqui na Zona Norte de São Paulo. E tinha uma loja lá que vendia e tinha uma parada que só dava pra comprar nessa loja, entendeu? Entramos na loja, tinha um kit, cara, sem sacanagem, que veio do Japão. Que tinha todos os veículos. Eu tinha, era mano, muito foda. Era o carrinho, a nave, a moto e tinha 2 bonequinhos do Giban. Sim. Meu irmão, quando eu olhei aquela porcaria, eu me caguei, velho. Falei, eu quero, pelo amor de Deus. Chorei, grudei na perna do meu pai, pelo amor de Deus. E sabe quando você vence no cansaço, os coroa, mano? Que aquilo, eu gostava daquilo, eu amava. Eu brinquei tanto com aquilo lá, que a navezinha que tinha, tá ligado? Ela ficava com as asas bem fechadinhas, né, Pedrão? Uhum. E aí você tinha abrir ela, né? A minha, de tanto que eu brinquei, ela ficou mole a asa assim, tá ligado? Ah, de lei, eu vou falar pra você que como eu era cuidadoso, que nem eu falei, o meu não tinha nenhuma das 2 asas. Eu não me lembro de brincar com ele com as asas, eu lembro de brincar com ele sem as asas. Sensacional, olha aí, mano. Puta, bateu a nostalgia. Voltem aí, só lembrei dessa bagaça aí. Puta, né? Então, cara, depois que eu voltei do Japão e aí eu parei com os bonecos, aí quando eu conheci o Beto foi quando eu voltei pros gibis, né? Aí começou, cara. Não, minto! Quando eu tava no Japão, cheguei a comprar uns gibis também. Lá tinha uns mangás, né? Lá tinha uma caixinha bacana de plástico, assim, umas trancas, que cabia certinho 25 mangás. Ela era específica pra isso. E, nossa, eu tinha uma porrada, cara. Eu tinha umas 5 em casa cheia, assim. E tudo em japonês, né? Não tinha outra coisa. E lá tem uma loja de usados lá no Japão, uma rede, chama... a principal é a Off House, que é coisas em geral, assim, roupas, sofá, mobília e tal, bicicleta. E aí tem a Hard Off, que é a de eletrônicos usados, e aí tem a Book Off, que é a de livros usados. É um sebo, só que é uma rede gigantesca de um sebo, sabe? Cara, era preço de banana os mangás lá. Isso me deu um preju quando eu tava lá no Japão, velho. Eu comprava muito mangá, cara. E aí quando eu voltei pro Brasil foi que eu comecei a colecionar freneticamente mesmo. Aí virou essa coisa que tá... aquela linha tênue entre o colecionador e o acumulador, né? Tô ali. Balançando. Você tá quase passando essa linha? Eu os últimos tempos aí comecei a olhar assim, falei, tô acumulando, comecei a comprar muita coisa e eu não lia quase nada, sabe? Ficava só acumulando, a pilha a ler tava gigantesca. Aí eu dei um estalo, eu falei assim, não, tá errado isso, eu tenho que parar com isso. Aí eu dei uma diminuída grande até na coleção, me desfiz de bastante coisa, mas ela tá sempre crescendo, já chegou já onde tava na época, e aí agora, como são as coisas mais selecionadas, eu olho pra estante e falo assim, e agora? O que eu vou me desfazer aqui? Aí eu olho assim, esse aqui não, que eu gosto, esse aqui não, que eu gosto, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, e aí fica do jeito que tá ligado? Tá foda. Só enche só a estante, é complicado, isso é complicado. Verme maldito! O Beto tem um negócio que ele não é tão colecionador hoje, né? Mas eu quero saber aí do passado dele também. Eu tô curioso, né? Porque o Beto é o cara que abastece as nossas loucuras. O Beto transcendeu, né? Ele tá em outro patamar hoje, que hoje Pode crer. Ele não coleciona, ele fornece. É outro patamar, né?
Puta massa. A minha parte aí realmente remete mais ao passado mesmo. Mas ainda tem alguma coisinha do hoje em dia aí pra falar. Mas eu tava até lembrando aqui que eu tô gravando. E se eu não tivesse visto aqui os bonequinhos, provavelmente essa coleção ia passar batida. Eu tava vendo aqui aquele trio do Mini Crack que tem o Ronaldinho, o Dunga e o Romário. Putz, cara. Isso daí foi um negócio que eu consegui completar. Mas eu tomei muita Coca-Cola, meu. Eu tinha todos também. Né? E você nem ligava tanto pra Coca, você pegava, tomava, aliás, abria e já via se tinha alguma coisa, né? Porque esse trio, ele só vinha, na verdade, não tinha o esquema de troca, ele tinha de vir bônus, né? Tinha de vir lá pra você ganhar. Então, cara, eu via Coca, garrafa de Coca na rua, eu já tirava. Era na tampa, né? Vinha na tampa. É, isso. E, putz, troquei e consegui completar tudo. Era uma coleção que... Mas, assim, era sempre uma coisa que eu completava. Eu tenho esse problema, acho que de repente até desde criança, se for lembrar, viu? Depois que eu completava também, eu perdi um pouco do tesão de ficar com o material. O tesão de colecionar é você sair procurando as coisas, né? Ir atrás e tal. E depois que você completa, acaba perdendo mesmo um pouco da magia, né? É verdade. Mas aí uma outra coisa aí que vocês deixaram passar, mas provavelmente todo mundo colecionou, e que eu gostava muito, cara, era álbum de figurinha. Putz, cara, é verdade isso aí, meu. Como eu gostava disso, só que na época a grana era super curta, né, então era mãe e irmã que dava o dinheiro, era só aqueles álbuns piratas que você tinha direito a prêmio, né? Puta, pode crer, mano. Ó, eu posso falar que eu não faço parte dessa turma dos álbuns de figurinha, nunca gostei. Eu não sei, tem duas coisas na minha vida que é meio que um trauma, cara. Álbum de figurinha e pipa. O álbum de figurinha era uma coisa que me dava, sabe, eu não tinha amor por aquilo. Todo mundo, meu pai falava, filho, comprei um álbum aqui pra você, não gosto. Cara, mas olha, eu acho que tem 3 álbuns que me marcaram bastante. O primeiro foi do Street Fighter 2, que eu acho que é um álbum lindo, assim, o material gráfico dele era animal. Tinha um álbum do Mortal Kombat 2, que contava a história dos personagens, que também era da hora, tinha umas figurinhas prateadas lá. Mas eu acho que o álbum mais da hora de completar era o álbum dos cards do Chocolate Surpresa, cara. Aquele lá era uma delícia. Eu acho que é o álbum mais gordo que você tem pra fazer isso daí, cara. É muito bom. Olha, eu vou falar pra vocês que eu tinha a frustração de nunca ter completado o álbum. Eu tinha vários, né? Mas eu não era muito chegado também, mas sempre que minha tia comprava pros meus primos, ela me dava também. Então eu tinha aquelas figurinhas que eu ganhava quando ela me dava o álbum, aqueles pacotes, né? Que vinham uma porrada. E aí trocava com meus primos ali na hora e meio que parava por aí. Então eu tinha meio que a frustração de nunca ter completado. E aí esse negócio que a gente comentou de depois de completar perde o tesão, foi na última Copa do Mundo, 2014. Eu tava no trampo e virou uma febre inacreditável o álbum da Copa. Virou mesmo, era uma febre essa bagaça. E aí eu olhava todo mundo e falava assim, puta, mano, todo mundo no meu trampo, cara, umas 40 pessoas. Eu fiquei meio que de lado, eu falei, vamos embarcar também. Aí todo mundo lá no trampo meio que completou, e depois que completou, o bagulho foi pra gaveta e ficou ali, largado, sabe? Tipo, eu falei, legal, completei, foda-se. Mas é bem isso mesmo. Agora, álbum de figurinha eu já gostava bastante, cara. Só que era aqueles álbuns que eu pegava que o pacotinho era 10 centavos, né? 10 centavos vinha 3 figurinhas lá dentro. Comprava muito. Na verdade, eu acho que esses álbuns você nunca conseguia completar, né? Porque tinha lá, por exemplo, o prêmio máximo que era um Super Nintendo. Então, nunca tinha essa figurinha, mano. Nunca vinha, cara. Parece que tinha as figurinhas que era zica pra vir. Só que você às vezes comprava algumas figurinhas e uma figurinha especial te dava um prêmio. E eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos aí, era um álbum também do Street Fighter, não sei se era o 2 aí, mas eu sei que não era oficial, porque era desses esquemas aí que você ganhava até um pinico lá se essa figurinha. Não, os prêmios não tinham nada a ver com a série, né? Eu lembro que a única coisa que você ganhava era a flauta doce. Tipo que alguém ganhava, assim, era uma flauta. Eu ganhei a flauta, só que a primeira vez que eu ganhei, veio um lavador de arroz, cara, né? Boa. E eu não sei o que eu fiquei na cabeça, cara, que assim, eu comprei, já era final de tarde, realmente eu não sei de onde que surgiu.
que eu teria que ir na hora que a banca abrisse pra pegar o prêmio, senão não ia pegar. E eu convenci minha mãe a ir 6 horas comigo na banca, cara. Então não era o horário de ela acordar pra trabalhar, nem nada. Ela ficou doida da vida, cara. E mais ainda quando ela chegou lá e o dono da banca falou, não, só podia vir aqui o horário normal, qualquer horário. Aí, tipo, ela olhou pra mim, assim, com aquele olhar, tipo, você me fez acordar 5 horas da manhã pra vir aqui. Mas ela não ficou feliz com o lavador de arroz que ela ganhou? Porque não foi Pois pra é, você o prêmio. Pois é, mas eu fiquei super contente. Pô, ganhei alguma coisa, né? Mas, tipo assim, você gastou uns 100 reais e ganhou um negócio de 3, né, cara? Mas... Pode crer, é sempre assim, né? E fora um negócio legal também, que essa época aí, de 20 anos atrás, 25 até, não tinha figurinha autocolante não, cara, né? Então, eu tinha 2 esquemas pra colar. Um deles é que no caminho eu já passava na agência dos Correios. Então já tinha, já tinha o negócio da cola lá, cara, já levava o álbum, ó, as que não estavam coladas. Puta, e eu ajeitava pra caramba que tinha aquelas figurinhas duplas, triplas ou até quádruplas, né, que formavam uma imagem. Então, maior cuidado ali pra colar, e a cola do correio era boa, né? Só que eu comecei a ficar meio manjado lá e o pessoal já olhava feio, né, cara? E não tinha grana pra comprar aquela cola que deve ser R$1, né, a Tenaz. Então, também não tinha internet. Aí alguém falou pra mim que dava pra fazer cola com farinha de trigo, que era o famoso grude, né? Tinha o arrozinho com baba também. É, putz, cara, mas realmente, eu acho que não tinha receita pra aquilo. Era você jogar a água e a farinha de trigo e você ia mexendo, aquele negócio grudava qualquer coisa depois no final, mano. Mas ficava uma bosta, velho, que você espalhava na região lá que era pra colar figurinha, e você nunca colocava o grude suficiente, então eles esparramavam pro álbum inteiro, ficava um lixo, cara. Mas eu ficava contente que não saía mais a figurinha e tava no lugar certo, né? Então era uma coisa que eu tenho saudade, até hoje às vezes dá vontade de comprar, mas a minha irmã, inclusive, com meu sobrinho, uns anos atrás, a minha irmã já tava com os seus 30, também a minha idade aqui na época, ela comprava porque ela curtia, mas falava que era pro menino. O menino nem sabia direito colar lá e ela se divertia, e hoje em dia ainda tem vontade de comprar. Bom, mas é um dos pontos da coleção nisso daí. A única coleção que eu tenho, nunca parei, né, assim, desde criança eu coleciono e tá lá guardado, só que é aquela coisa, eu não tenho também aquele apreço de falar, nossa, vou correr atrás, vou gastar maior grana. Até o Héctor me ajudou esses dias aí, ele deu umas unidades aí pra aumentar minha coleção, é moeda, cara. Olha aí, cara. Sério? Eu não sabia, hein, essa é nova. Eu gosto de colecionar moeda, principalmente assim, estrangeira, cara. Eu gosto de ter uma moeda diferenciada de algum país, né? O Héctor me arrumou esses dias aí 4 do Equador, né, Héctor? É, dólar equatoriano. Puta, Nossa, vale legal, pra caramba. cara. E tô pra te trazer a completa do Chile, né? Que a esposa do Héctor já me arrumou uma, já. Então, é uma coisa que eu não fico assim, tipo, puta, naquele desespero, mas eu tenho lá as latas que eu guardo. Isso daí eu tenho, acho que uma coleção de uns 20, 22 anos mais ou menos. Pô, eu gosto, tenho um apreço lá. De vez em quando eu jogo tudo em cima da cama lá e fico olhando. Falo, pô, ó, cara, já tenho de uns 15 países aqui, 20. Aí vai dando aquela lembrança de quem deu a moeda, porque geralmente é muita gente que me dá. Eu vou conversando com a pessoa, eu tenho uma moeda lá, então vou deixar pra você. Então é um histórico, assim, como se fosse uma fotografia, né? De vez em quando eu pego as moedas e vou lembrando quem me deu, qual que foi a citação. É um negócio legal. Não, eu ia falar que é aí que você vê quem é seu amigo de verdade, né? Olha o Héctor puxando sardinha aí, hein, velho? Olha o cara aí tá fazendo o merchan dele aí já. Vou falar que vai chover moeda na banca do Beto, hein, mano? Porque a molecada aqui da tropa aqui que ia escutar esse podcast. Ah, então o Beto gosta disso. O Beto vai ter moeda até cair, né? Da hora, eu tenho até os da Copa lá também. Só falta, quem quiser me dar aí, arruma da bandeira de Londres ali pro Rio, que essa eu não tenho, essa aí tá difícil. O resto eu tenho tudo, né? Ah, verme maldito!
a maior parte das coisas hoje, o meu carro-chefe é os livros, quadrinhos. É mais os quadrinhos, vamos ser sinceros, é mais os quadrinhos. Eu tô mergulhado nos quadrinhos de novo. E só que eu tenho uma parada muito legal, que foi assim, eu arrumei um trampo aí, mais ou menos com meus 17 anos, e fiquei nesse trampo aí até assumir a empresa agora, atualmente. E esse trampo, senhores, eu trampava na Barão de Limeira, cara. E era assim, o meu caminho de volta pra casa, eu sempre tinha que passar na Galeria do Rock. Então, eu ia na Galeria do Rock, principalmente quando eu recebia meu salário, é claro, né? Então eu vinha com CD, comprava um CD de uma banda que eu gosto e tal, sempre tinha um CD. Isso daí foi até meados ali de 2000 e pouquinho, porque aí eu começou o DVD, e aí é uma das minhas coleções aí que vem aí desde o começo aí, eu acho que 2001 ou 2002 foi que eu comprei eu consegui aí juntar uma grana e comprar um aparelho de DVD, comprei uma televisão no mesmo ano e comecei a fazer minha coleção. E querendo ou não querendo, hoje eu não sei, eu parei de contar lá pros 3.000, então não sei quantos filmes eu tenho aqui. Parei de contar mesmo, sinceramente, parei de contar. 2.000? 3.000 por aí, eu parei de contar. Essa é uma coleção que eu consegui escapar, viu? Eu tava começando, o Beto até lembra que eu comprava tudo com eles, DVD, e eu comecei a ver a mesma coisa, comprando e mal assistia filme. Aí eu parei, que o negócio tava ficando complicado. Eu tenho o orgulho de falar o seguinte: tudo que eu tenho na minha estante aqui de filme, eu já assisti. Aí é respeito. Tudo. Eu não tenho nada que esteja aqui que eu não tenha assistido. Tudo que eu comprei, eu assisti. Então é assim, eu compro o filme, eu assisto. Às vezes quando eu compro, eu sento e assisto. Eu confesso que eu fiquei muito tempo da minha vida, eu fiquei em casa, né? Porque eu fui um cara abençoado por Deus de só me foder. Então, ou eu tava quebrado a perna, ou tava operado. E aí o filme me ajudou muito, né? Porque era uma forma de entretenimento pra mim. Aí você fala assim, pô, André, mas o videogame... Mas geralmente, às vezes, eu quebrava a mão, cara. Então, como é que você joga videogame com a mão quebrada, engessado? Não tinha jeito, então... Só o Pedrão. O Pedrão dá jeito. Aí eu assisti muito filmes. Então eu comecei a fazer essa coleção em 2002, ou seja, são aí 15 anos, né? Direto comprando filme. Pelo menos um filme por mês eu compro. Hoje eu tô nesse nível de comprar um filme por mês. Só que o ponto que eu queria chegar é aquele ponto que cada material que você tem, que você compra, eu não sei se vocês têm isso, senhores, mas ele remete a uma fase da sua vida. Então ele tem uma história de como você comprou ele, como foi. É claro que hoje em dia, principalmente a galera do quadrinho, tá tendo esses lances de você comprar muito pela internet, porque às vezes é melhor, vamos falar a verdade. Uhum. Você compra com o valor de preço de capa muito mais barato, você consegue comprar um volume maior, parcelar essa compra às vezes, né? O que não é muito recomendável pra quem é um compulsivo, porque você se fode, de repente você tá devendo 5 mil reais, você não viu? Prova viva aqui. São os dois, high five, Pedrão. Então, o que acontece? Você tem mais essa... Mas eu me peguei outro dia desse, até postei no Insta aqui e pra vocês também, de ter feito um garimpo, cara. Naquele dia eu comprei um quadrinho, eu fui lá no centro, corri sebo, eu comprei um quadrinho, comprei um CDs, tá ligado? Fui na galeria e tal, pra reviver aquele lance. E eu falei, pô, daqui pra frente eu vou fazer isso. Então, cada quadrinho que eu pego com o Beto lá tem uma história, porque é praticamente um podcast ao vivo lá. Eu não vou lá pegar com o Beto lá um quadrinho e não fico pelo menos uns 20, 30 minutos lá falando de qualquer coisa, tá ligado? Então, depois que eu leio e ponho na estante e alguém me perguntar sobre quadrinho, e por mais eu que sou um puta Forrest Gump do caramba, eu puxo o quadrinho e falo, pô, nesse dia rolou o maior papo da hora, eu conheci fulano de tal e tal. Então, ele tem uma história bacana, cara. E os CDs, pra mim, é uma coisa legal que eu tenho. E os filmes também. Eu aconselho pra galera que tá escutando, porque a gente tá falando de coleção e colecionadores e tal. Então, sei lá, um toque pra você começar uma coleção hoje, que seja uma coisa que você goste, cara, que você tenha um carinho, uma paixão e vai atrás. Pô, eu tenho camaradas aí que são colecionadores de action figure e, inclusive, já deu até um papos aí falando, porra, eu já sofri bullying por causa disso daí, e nego fala que, sei lá, é coisa de maluco, papapá.
papapá, mas, cara, se você gosta, vai pra você, não é pros outros. A coleção é pra gente, né, cara? Eu só acho assim, você tem que se moldar a tua vida pra tua família. Por exemplo, no caso, eu e o Ettore, que somos casados e com filhos, né, Ettore? Quer dizer, nós não somos casados, né? Nós temos esposos, né? Porque eu fui o padrinho desse casamento. Mas é complicado pra gente, porque a gente tem que balancear isso daí, entendeu? O que eu faço? Eu vou me desfazendo de algumas partes. E o Beto, nessa hora, fica com um sorriso gigante, porque eu pego as revistas materiais de quadrinho e levo pro Beto. Esse era um ponto que eu acho importante, né? Quando a gente fala de ser acumulador e tal, eu acho que o nosso nível de saúde mental é medido por quando você pega algo e você fala assim, não, beleza, é legal, é bacana, mas eu vou renovar minha coleção, eu vou pegar isso daqui e vou trocar por outros. O duro é o cara que só vai acumulando o mesmo, coleciona qualquer coisa, não lê, tudo mais, mas eu acho que nosso grupo, inclusive, é uma característica forte isso, né? Deu um tempo, faz a limpa, pega outros materiais e manda ver, né? Essa é a linha tênue que eu comentei, né? Acho que a gente tá até bastante consciente aí na nossa galera. Da gente não tem ninguém ali que ainda já passou essa fase, né? Que já virou mais acumulador. Eu falo pra você que eu tava virando, mas eu consegui dar uma brecada aí nos últimos tempos. É porque eu acho que a característica do acumulador, ele não consegue se desfazer de nada, né? Ele só vai aumentando a quantidade. Eu acho que quando vira loucura, é quando a pessoa vira moda, a palavra mais certa é a moda caralha. Sei lá, o cara compra todos os bonequinhos do McDonald's e depois ele tem uma coleção de action figure e aí ele tem uma coleção de quadrinho, outra de filme. Eu tava tendo esse problema. Eu tava tendo problema assim, que eu tinha várias coleções em andamento. Os filmes foi uma coisa que eu nunca abandonei. Eu nunca abandonei os filmes, então tava lá. E era uma parada que eu tinha em comum com a minha esposa. Tinha não, ainda tenho. Ela adora assistir filme, adora assistir série. E aí era uma coisa assim, oba, eu posso comprar, ela não vai reclamar. Isso é importante. Ela ia comigo comprar, tá ligado? Só que tudo bem, ó. Outra dica pra galera: por mais às vezes que você tenha grana ou não, procura sempre fazer um melhor negócio. Por exemplo, filmes, eu ia em locadora fechando, promoções aí, eu comprei muito filme a R$1, R$2, R$3, entendeu? O André ia lá rir da desgraça alheia, né? O cara falindo, né? Mas é oportunidade. A oportunidade faz a coleção. Porque você tinha que correr, eu sempre correr atrás. O quadrinho, hoje em dia, também você tem vários meios. Tá muito mais fácil você abrir uma coleção e começar a fazer ela. Poxa, eu conheço um monte de gente, cara. Eu costumo falar que as pessoas que não são colecionadores são civis. Eu conheço um monte de civis aí que fizeram coleções, principalmente essa da Salvati, e o cara nunca leu essa porra, velho. Tá lá essa merda, um bagulho pesado pra caramba, deve ter uns 70. Mas isso é igual a galera que coleciona LP, né? O cara tem aquela estante cheia de LP, a maioria ele nem ouve, né? Às vezes o cara não tem nem tocador de LP. Exatamente. O Ettore falou, é outra coleção que eu tenho aqui em casa. Meu Deus do céu. Olha lá, mostrando a face já, de velho. Então, eu tenho um monte de disco aqui, mas é isso daí, galera. É assim, ó, o que eu tô querendo passar pra vocês, no meio da minha loucura toda, tentando ser um pouco menos louco, é que não dá pra você fazer várias coleções ao mesmo tempo. Isso é maluquice, você não consegue focar nela, a não ser que você seja rica, né? Igual aquela mulher da novela lá, eu sou rica. Aí beleza, aí foda-se, aí você pode ter tudo. Que nem o negócio da republicação, que nem o Cavaleiro Zodíaco. Eu gosto muito, sou doente por essa porra. E aí saiu a versão da Conrad lá em 2001, 2, 3, sei lá quando que foi. Aí eles republicaram no mesmo formato, com uma versão nova, e aí a JBC republicou agora a versão tanco normal, e agora eles estão lançando capa dura. Eu vou falar pra você que eu tive todas, cara. Eu tive todas elas aqui. Mas hoje eu só tenho... Sim, hoje eu tenho só o capa dura. Mas sempre tem, ó, que a gente brinca até do Verme, que é o Verme que comprou todas, e ele tem todas, e ele guarda todas, né? Aí...
Acho que é desnecessário, né? Pra que isso? E eu vou até aproveitar também pra fazer um jabá aí pra um site legal. O André falou assim, por exemplo, o pessoal que às vezes fica meio perdido onde começar, né? Ou saber até onde que foi, é o Guia dos Quadrinhos, né? Pra quem não conhece, é um site bem bacana aí. Um abraço pro pessoal do Guia dos Quadrinhos aí, que é um site legal. Eu sempre uso como referência, né? E também outra loja bacana também que dá pra encontrar nos preços baratos aí, assim, meio tanco, formatinho, até qualquer coisa lá. É um tal de Sebo Universo Fantástico, cara. Tava demorando. Vou mandar um abraço pro pessoal do Universo Fantástico aí, que tem atendimento bacana, preço legal aí, viu? Né? Nós conhecemos o dono de lá. O jabá gratuito aí, pro Universo Fantástico. Então, Totalmente gratuito. Põe um desconto aí pra quem for comprar lá a partir do podcast. Daí, você ouviu esse comentário agora, chega lá na loja e fala, ó, eu ouvi o podcast de colecionismo da Tropa Dercy, ganha 20% em qualquer item de quadrinhos lá, hein? Ah lá, hein? Olha aí, Agora... fale pra gente, É isso que eu ia perguntar. Mas uma vez só, não é cumulativo, viu? Não é... Ah, verme maldito! A coleção em si, ela te gasta um tempo da sua vida. Vamos lá, né? Eu não sei vocês, senhores, mas eu tenho toda uma preocupação disso tá bem limpo. O espaço aqui que eu tenho é bem arejado, né? Eu me preocupei com isso, das estantes ficarem arejadas, os meus quadrinhos pegarem ar. A parte do... Tem até uma mítica que eu e o Beto, a gente fica... Eu falo e o Beto, não é assim. Eu falo, pô, pode que... Agora eu concordei com ele, né? Os encadernados capa cartão sempre falava, não pode plastificar, porque se plastificar vai grudar a capa, que não sei o que, e o Beto conseguiu desmitificar isso, porque eu tinha essa porra na minha cabeça, porque eu não coloco em nada em plástico, né? Eles ficam na estante, ficam tomando ar, todos eles. Porra, tem que tirar pó, eu tiro pó, eu sou meio André, preocupado. Eu vou até aproveitar isso daí que eu desmistifiquei o André, é o seguinte, pessoal, porque eu comprei coisa aqui já tem uns 15 anos e não vende, cara, mas eu vou mexer neles, a capa tá boa ainda. Não, então, eu vou falar que os meus, eu coloco no saquinho tudo que eu tenho, e aí eu faço um furinho na pontinha dele lá pra entrar um fiozinho mínimo de ar lá pra ele respirar. É muito pó que junta, não consigo deixar eles abertos, não. Inclusive os capaduras, ô Pedro? Não, os capaduras, por enquanto eu não sei ainda o que eu vou fazer com eles. Eles estão na estante, aí eu deixo um negócio, alguma coisa em cima deles, assim, um papel ou um plástico em cima, pra não pegar pó, que pega pó na fresta ali, a fresta... na fresta e fica uma merda, né, aquele pó. Então eu deixo tipo um papel em cima, assim, pra não pegar pó lá dentro. Ah, cara, das minhas caixas lá no sítio, eu de vez em quando abro pra elas respirarem mesmo, assim, não tem tanta frescura. Na verdade, são caixas que foi em um dos empregos que eu tive, essas caixas eram utilizadas para transporte de dólar. E eu consegui algumas e pra armazenar ela é ótima, imagina, se os caras usam pra armazenar dólar, pra revista ela é fantástica, né? E então dá uma qualidade bem legal, tanto o volume, né, o quanto cabe nelas, quanto ainda o espaço que sobra pra dar aquela ventilada. Então, como a cada, sei lá, uns 2, 3 meses eu tenho oportunidade de abrir, tá sempre inteirinho lá, não tem transtorno. E aqui em casa eu limpo, a cada uns 15 dias eu limpo a parte de cima delas, que é onde acumula, né, o pó, né? Mas eu não tenho tanta frescura, não. Claro, fica no saquinho, as que cabem em saquinho e tal. Agora, capa dura e mangá luxo eu não ponho em saquinho, não. Bom, os meus mangás eu não coloco nenhum em saquinho, estão todos aqui bonitinho. Eu tomo cuidado para que eles fiquem, né, a maior parte deles fiquem em pé, para não ter problema, né. Os encadernados a mesma coisa, tanto os capa cartão quanto os capa duras eu mantenho eles, a maior parte deles em pé. É claro que a pilha de leitura aí fica complicado, né, pra gente pra ler, mas a minha maior loucura é consumir. E se eu tenho a parada eu vou consumir. Então, se vocês forem entrar, né, nesse nicho dos quadrinhos ou dos livros, a melhor dica que eu posso dar é o seguinte, ó, não te agradou a leitura, às vezes você pega eu tenho um exemplo bacana de um filme que eu assisti, eu achei fantástico. Eu não sei se vocês assistiram, que é o 127 Horas. Vocês chegaram a assistir esse filme? Assistiu, Edson, esse filme? Eu não tenho tanto tempo assim. É o do James Franco lá?
Exatamente. É muito Não, bom. eu não assisti não. Eu gostei. E aí eu falei, porra, eu vou comprar o livro. Comprei o livro e me mergulhei no livro, né? Puta, vou ler e tal. Cara, mas o livro pra mim não me pegou porque ele tinha muita parada de montanhismo, sabe? Eu não vim pra esse livro por causa disso. Eu quero saber da história, por que o cara se fudeu desse jeito e tal. Aí eu desisti do livro. Então, o que eu quero passar pra galera é o seguinte: às vezes você pega um material, você começa a ler e você não gosta, e você vai ficar com isso lá na sua estante. Passa pra frente, tem sempre alguém que vai gostar. Falando nisso, aí a gente tá falando que pra não fazer isso e tal, mas eu acabei de lembrar que a coleção do Homem-Aranha, a penúltima que saiu, a última, não sei, que saía 2 capas, eu tenho todas. Vou falar nada disso de capa alternativa também, que eu tenho um monte. Você tá falando do Alex Ross? Você tá falando dessa eu tenho última? todas. Os caras são fã de capas variantes aí. Eu quase caguei nisso daí também, Pedrão. Eu caí nessa, eu fui verme. Eu só peguei a número 1 só. Quando fez essa nova, da nova Marvel, você tá falando, né? Isso. Eu peguei a número 1 e comprei as 2. Caralho, você comprou todas. Todas. Puta, ou seja, você comprou aquela versão do papel jornal e a outra do papel novo. Eu caí nessa armadilha aí, eu confesso. Mas mas a gente releva porque é Homem-Aranha, então aí eu dou um desconto. Mas as outras séries que tinha isso aí, que já teve, né, capa variante, essas coisas, eu não caio mais não, só do Homem-Aranha. Verme maldito! Eu comecei a coleção, eu tinha uma caixa de sapato que eu tinha maior orgulho, né, cara, de mostrar pra um amigo lá na 8ª série. Ele sempre ia em casa e falava, ó, a minha coleção aqui, devia ter uns 30 gibis lá dentro, né? Eu li meia dúzia de vezes, cara. E ele, puta, que da hora, né, cara? E recentemente aí, quando eu fui transferir o estoque que eu comprei da última loja aqui, que é onde eu montei em Santana, e ele veio me ajudar, né, cara? Ele falou, caramba, não acredito, hein, cara? Você tinha aquela caixinha de sapato e agora veio num caminhão baú, cara, o negócio. Nossa senhora, velho. Ele falou, progrediu, hein? Agora você é acumulador mesmo, né? Então, e aí até o André tava perguntando que tava curioso, né? Pô, mas e aí, né? Como é que foi? Durante as lojas que eu tive, que já contei anteriormente que foram, essa é a 3ª, né? O que aconteceu? Eu tive tentativas de fazer coleção. Só que, galera, pra quem já teve ou um dia pretende ter, não dá certo você ter uma loja e você colecionar, tá? Eu passei 2 vezes por isso, porque você começa a chegar as coisas e você quer levar tudo pra casa. É o traficante que usa o produto. Exatamente. Você fala, putz, isso aqui eu vou levar, isso aqui é bom pra... Caixa 2 do Beto era de gibi na casa dele. E aí eu comecei a acumular muita coisa e começou a complicar, porque assim, eu gastava na loja, tudo bem que eu sempre comprava super mais barato do que qualquer outra pessoa, mas aí levava pra casa, não tinha tempo de ler tudo aquilo e ficava sem o material na loja, o pessoal pedindo, e eu tinha o material em casa que eu nem tinha lido e falava que não tinha, né? Então começou a complicar. Aí uma vez eu ainda desfiz, depois tentei de novo, falei, não, agora parou. E outra característica também que geralmente eu tenho, eu poucas vezes eu releio algo, né? Eu gosto de ler sempre coisa nova. Então aí eu já coloquei pra mim, eu falei, não, então o material que eu pegar, minha pilha pra ler, eu vou ler e levo pra vender pra banca. Por isso que hoje em dia eu não coleciono. Pedro até sabe aí que a minha última coleção foi a Julia Kendall, né? Foi. Que recentemente eu vendi, só que eu adquiri mais umas unidades esses dias aí, umas 70, então eu vou refazê-la. Tem um outro detalhe da questão de vender quadrinhos, que teve a época que comecei a vender as coisas, né, aqui, eu não li, não gostei, botava na pilha pra me desfazer. E só que aí, se você leu uma coisinha ou outra, aquilo ali não vale nada, viu? Malemar você recupera o que você gastou naquilo, né? E aí quando você tá pesquisando, você vê que as coleções que você tem completa, elas valem muita grana, né? Muita coisa vale uma grana legal. E aí você fica aquela coisa assim, cara, eu acho que eu vou vender isso aqui também, mas porra, se eu vender... E eu fiquei bastante nesse dilema aí na época que eu comecei a me desfazer das coisas e eu consegui achar um equilíbrio agora,
que é, se eu já reli, fica na estante. Então é coisa que eu já vi mais de uma vez, fica na estante. Coisa que eu li e eu sei que eu nunca mais vou ler, eu vai pra pilha que eu tenho que me desfazer, cara. Porque começou assim, eu comecei a ver, o Homem-Aranha, cara, a coleção completa do Homem-Aranha vale uma grana, deve estar na casa dos R$ 1.000 hoje, velho. Ah, por aí, de formatinho. Então, tudo que eu tinha lá separando, a R$ 10, R$ 20, uns gibizinhos velho. E a coleção ali valendo uma grana. E eu fiquei, caraca, eu acho que eu vou me desfazer disso, não sei o quê. E aí acabou ficando, tá ligado? Mas esse aí é um outro ponto bom aí pra ver se vai ficar ou não com a coisa, que é se você já releu, cara. Se você já releu, então é um negócio que provavelmente você vai ler de novo mais pra frente, aí vale a pena deixar na estante. Mas se é um negócio que você leu uma vez e não vai ler de novo, desfaz, porque aí é só lixo mesmo acumulado, né? Uma hora pode virar lixo, né? Eu acho Sim. assim, você tem que pensar no que vai ser o rumo da tua vida. Foi o que eu pensei aqui comigo. Eu tenho muita coisa em casa, assim, meu, assim. E foi uma coisa, assim, que eu comecei a pensar nisso. Quando eu comecei a namorar com a Ana, minha esposa, Dona Ana virou pra mim, o jovem André, nossa, amor, mas você só tem 2 tênis? Eu falei, eu só compro. Meu dinheiro só serve pra comprar as coisas que eu gosto. Era a mesma coisa mas você não do gosta? André de 20 anos atrás, né? E ela falou, mas você não gosta de tênis? Eu falei, olha, eu tenho um tênis aqui que eu uso pra trabalhar e pra sair, pra ir pra balada, pra sair com você. E o outro que eu tenho é pra andar de skate, que tá lá no porta-mala do carro junto com o skate. Ela falou, isso é um absurdo. Aí ela falou, abri o meu armário. E o meu armário era aquele armário simples de criança, adolescente, que sempre foi o meu mesmo armário, tá ligado? E era 2 portinhas, assim, 2 portinhas e 3 gavetas. E ela abriu meu armário e falou assim, eu não acredito no que eu tô vendo. Você não tem roupa. E era muito engraçado, porque o pessoal começou a perceber, né? Porque e inclusive, até um esquema que eu tenho até hoje, se você for analisar. Eu tenho, 4 calças e 6 camisas polo. E eu vou sempre com a mesma roupa. E a galera percebe que eu não tenho muita roupa, porque quando dá frio, eu sempre uso as mesmas coisas. O Beto já deve ter visto eu com camisão xadrez umas 4 vezes já. É clássico esse daí. Mas tem aquilo também, né? Lavou, já pode usar de novo, gente. Não, eu sempre pensei assim. Eu vou fazendo desse jeito. Porque eu tenho as minhas prioridades, né? Agora, por exemplo, você chega aqui em casa, tem filme, o cara tem filme pra caramba e tal, tem tal, então tem quadrinho, não sei o que lá. Só que eu comecei a pensar o seguinte, não dá pra você levar muita coisa ao mesmo tempo. É complicado, assim. Eu gasto muito mais em quadrinho, mas eu sempre tento dar uma manutenção. Por exemplo, os filmes, antigamente, pra mim, saía todos os filmes, os grandes filmes, tipo, os blockbusters que saiu no cinema, tava chegando no Now, ou sei lá, onde for, e já tava aqui na minha casa, já tinha ele em DVD. E eu, foda-se, gastava 40 conto, né? Saía, eu comprava o DVDzão e tal. Hoje não, hoje tá indo a toque de caixas. É claro, os filmes de heróis, ou os filmes que realmente, porra, eu gostei muito, como foi o caso do Fragmentado, fui lá e paguei o preço cheio dele, comprei. Mas hoje, os filmes meus, eles estão mais pra, eu dou um tempo e vou lá e compro eles. Ou eu vou nos lugares e compro os filmes mais antigos por 5 conto, ou às vezes 3 por 10, ou sei lá, é um negócio assim que eu vou fazendo esse tipo de negócio pra ter os filmes que eu quero aqui, né? E você tá falando dessa questão aí, eu lembrei agora do Ettore, cara, que eu racho o bico quando ele vai lá na banca. Você falou que você tem 2 tênis, né, cara? Mas o Ettore, ele tem roupa pra caramba, cara. Cada dia ele tá num estilo lá. Tem o dia que ele tá com a boina francesa, depois ele tá com uma touca russa. Cada dia da semana ele tá num estilo, cara. Londrino. Essa semana você vai me ver com a boina alemã. Olha aí. Mas não deixa de ser uma coleção do Ettore. Ele gosta a minha de boina é uma coleção recente, mas que eu aprecio bastante, viu? É estilo. Ah, verme maldito! Deixa eu propor um outro tópico aí de coleção, aí uma pergunta polêmica. Coleção a gente empresta? É triste, hein, mano? A gente tá falando de gibi, né? Porque... Gibi e filme, né? Não, pô, meus bonequinhos eu não empresto nem fudendo. Mas bonequinho não tem lógica. Eu não deixo nem encostar, né? Malemar eu deixo ver, vou deixar encostar nem fudendo.
Mas o Héctor falou um grande ponto, hein, cara? Um grande ponto mesmo. Olha, eu já tomei muito na cabeça aí de filme, os CDs, assim. Eu tenho muito CD, cara, de muita banda aí. E eu perdi muita coisa que eu tô refazendo agora, por exemplo. Lá pros meus 19 anos por aí, a minha irmã virou pra mim e falou assim: eu vou fazer uma festa aqui com os amigos meus e eu posso pegar alguns CDs aqui pra gente fazer, né, uma discotecagem lá embaixo? Eu falei, pode, né? Meu irmão, tomei na cabeça, cara, porque ela subiu com os malucos que chegaram no meu quarto e viram um bando de CD, que eu realmente tinha muito CD mesmo. Cara, sem sacanagem, eles roubaram, assim, coisa de uns 150 CDs. Muita coisa sumiu, assim, eu perdi muita coisa. Eu consegui... Essa é aquela sua irmã que você comentou que é desaparecida, é isso? Não, eu só tenho uma irmã só. E ela aprontou essa daí. Cara, ela não desapareceu não depois disso, né? Eu fui nos cafundós aí, mas perdi muita coisa, assim, pai. Eu consegui repor, tipo, 40% do que foi roubado. Então, é esse lance de emprestar. Aí eu aprendi a lição em termos, né? Porque eu já emprestei, assim, pra camaradas, assim. Eu tenho um box do Stallone, não sei se vocês já viram, que é um box do Rock, que vem todos os filmes do Rock. Eu tenho esse box aqui em casa em DVD. E aí eu emprestei o camarada, porra, Dezão, você tem isso daqui e tal. Foi ver quando a Bela nasceu, né? Pô, empresta pra mim assistir. Tá bom, cara, pode levar. Eu nunca fui muito, né? Pode levar, pode assistir. Tá bom, valeu. Aí ele levou o box. E aí foi pra casa dele. Esse brother, ele era casado e tudo mais, e separou, brother. E o que aconteceu? Ela ficou com tudo. Ficou na casa da ex-mulher do cara, mano. E aí eu trombei ele tava morando na casa dos pais e tal. Eu falei, mano, já assistiu aquela parada lá? Ô, Dezão, você não sabe, mó treta com a minha mulher lá, larguei dela, tô morando nos meus pais. Falei, pra puta que te pariu, cadê meus filmes? Não, ficou tudo na casa da mulher. Falei, pô, você vai agora lá pegar essa porra. Ou seja, quando voltou, eu dei maior sorte que parte das coisas que vieram legal. Mas a parte do Rock, mano, o cachorro pegou, fudeu toda a caixa do bagulho, mano. Ou seja, eu aprendi, hoje é meu pai só empresto pro meu pai, cara. Tem um negócio nessa coisa de emprestar, assim, que Beto até comentou, acho que no nosso episódio piloto, que eu tenho bastante disso, principalmente com o gibi, que eu li, eu gostei, então eu quero espalhar a palavra, né, cara? Eu gosto muito, assim, tanto que eu fiz já minha mãe ler, minha mãe já leu o Game, já leu o Preacher, e ela gostou também. Eu gosto, eu faço... Eu insisto pro pessoal ler. Então, eu tenho muito esse negócio de emprestar o gibi pros outros pra eles lerem e tal. O Feitosa, tudo que ele leu até hoje, a maioria foi tirando da minha coleção pra ele ler, tá ligado? Olha aí. Mas sempre tem uma pessoa que você empresta e aí não devolve, aquele que demora um século pra ver de novo, aí você fica naquela coisa, eu acho que eu não vou ver mais meu gibi e tal, e aí pra esse pessoal não empresto de novo não, mas eu gosto de emprestar, que eu gosto de espalhar aí o que eu gostei, eu gosto que o pessoal leia também, mas porque é delicado o assunto. Porque tem aquele problema, né, Pedrão? Às vezes você empresta pra pessoa também, se ela fica muito tempo, ela também coleciona, às vezes ela começa a dar a impressão que aquilo é dela já. Acaba fundindo, ela esquece, né? Mas hoje em dia tem até aplicativo aí de celular, uma caderneta, né? Mas a recomendação aí é que você empreste só pra gente boa mesmo, né, cara? Que nem, inclusive, aí eu vou devolver pra você, Héctor e Pedro, aí umas coisas que tá lá em casa, tá? É tranquilo aí. É bom saber que o Beto devolve, porque eu também tô pra emprestar uns negócios pra ele ler aí, porque... Olha, essa semana... Eu tenho uma coleção, esqueci de comentar, que eu coleciono aqueles LM Pocket de tirinha. Sim. Então eu tenho de diversos autores aí. Eu gosto muito aquelas do Agar, né? E teve uma que eu comprei, aquela do Novíssimo Testamento, que eu não lembro agora o nome, é nacional, é bem engraçada. E sem brincadeira, o cara me devolveu essa semana, mas eu já devia estar cobrando há 1 ano e meio. Nossa. Olha aí. Então, e assim, eu comecei a cobrar com 1 ano. E o cara demorou 1 ano e meio de cobrança pra... Demorou. Seu André, Fala aí. Pode emprestar pro Beto sem medo, velho.
que já várias vezes eu emprestei um negócio pra ele e voltou até lacrado já, que vinha outro lá, aí ele botava pra vender o usado e me dava o novo que chegou pra ele. Tá Pode emprestar sem medo. É um espetáculo, é um espetáculo. Eu tive muito problema com livro. A minha coleção de livros, eu tinha essa pegada de, poxa, li, gostei e vou evangelizar o mundo, né, com o livro. E, cara, me dei muito mal com isso. Eu tinha um livro que chamava A Casa do Escorpião. Não é o da Bruna Surfistinha, não. É um livro... é um livro muito legal, cara. Na minha cabeça, Héctor. Não, é um livro bem legal que fala sobre um futuro aí distópico. E o livro tem uma curiosidade que a capa dele é vermelha, assim, né? Tem um símbolo do escorpião meio como se fosse egípcio. Preto e vermelho, se eu não me engano. Mas quando você leva o livro pro escuro, o escorpião fica fluorescente. E tipo assim, não é um livro velho, assim, não tem nada demais. Só que isso é muito louco nesse livro. E eu emprestei. Cara, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais apareceu. Jamais voltou. E foi um negócio que assim, começou a demorar tanto tempo que eu até esqueci pra quem que eu emprestei. Falei, cara, não vou guardar rancor, um dia eu compro de novo. Mas assim, foi um livro que eu gostava muito e eu acabei perdendo por emprestar. Hoje em dia, quando eu vou emprestar alguma coisa, que eu acho que a única coisa que eu tenho emprestado, inclusive, é o que tá coberto, eu avalio muito bem, assim, tipo, pô, é algo que a pessoa gosta, é algo que, assim, as coisas da pessoa normalmente ela cuida, porque você sabe se alguém cuida do que tem, tá ligado? Você manja já isso daí. Então eu já tomo esse cuidado. E normalmente a pessoa vê como você cuida da sua coleção. Então uma coisa que eu faço hoje em dia, quando eu percebo que a pessoa já tá cobiçando aí, tá interessada, eu mostro o como eu cuido da coleção. Que aí já é pra pessoa perceber que aquilo ali não é revistinha, não é passatempo, não é livrinho pra você ler quando tá cagando. É tipo, é uma coleção. Ele é pra ler quando tá cagando, mas... Né? Não, mas quando eu tô cagando, né? Boa. Ou a pessoa tem que ter noção que eu li cagando, pelo menos, né? E aí ela já vai começar a pensar, tipo, será que eu pego? Será que eu não pego, né? Então, mas hoje em dia eu já não tenho mais esse prazer todo de indicar pra alguém, a não ser dentro do nosso grupo que eu indico. Fora, eu não indico, assim, acho que se a pessoa comentar comigo, até dou uma sugestão de uma coisa ou outra, mas eu já evito até falar que eu tenho, porque eu não vou emprestar de coração, então é melhor deixar quieto. É só indica no podcast, só. Só, se a pessoa pedir indicação, falar, olha, tem um podcast bem legal do grupo aí, semi-profissional, que tá bacana. Eu ia falar que hoje eu espalho a palavra pelo podcast. Se eu quero indicar alguma coisa, galera, vou falar no podcast. Ó, escuta lá o podcast do Tropa Dercy que você vai pegar um monte de dica lá nossa. Falar lá no trabalho, cara, eu empresto uma pá de coisa pra um monte de gente, cara. Eu gosto de fazer isso. Sim. Mas eu tenho medo de não voltar as coisas, é complicado. O Pedro parece os testemunhos de Jeová, né? Já vai debaixo do braço hoje mesmo. vai terminando a palavra já. Não, batendo na porta dos caras de fim de semana assim, o senhor já ouviu falar de Naruto? Ah, verme maldito! Outro ponto que eu queria colocar, o Héctor chegou a tocar nesse assunto, né? Porque a gente não pode encerrar esse podcast sem falar sobre isso, que é a dor de cabeça das mudanças. Eu me mudei bastante também, assim como o Héctor falou. Não, a minha caverna do Batman hoje fica na minha casa, sempre foi junto comigo. Nesse lance de mudanças, assim, eu fico imaginando hoje a próxima mudança minha. Eu acho que eu vou chorar litros, né, cara? A última mudança, eu sofri muito com o lance dos DVDs. E hoje os meus quadrinhos estão começando a se equivaler com os DVDs. Então, eu tô fugido. É exatamente a palavra final da coisa, assim. Não, André, fora toda a segurança que você tem que organizar, né? Porque senão 10% da sua coleção some misteriosamente na mudança, né?
Sim, com certeza. Perde mesmo. E livro pesa muito mais do que filme, viu, galera? Só pra deixar isso claro pra vocês. Assim. E o livro em mudança, o livro funciona igual o Tetris, né? Ele cabe o máximo possível dentro de uma caixa e você fica super orgulhoso. Da hora, aproveitei cada centímetro cúbico dessa caixa. A hora que você vai levantar, tipo, estoura 2 hérnias e isso é hemorroida, né? Aí você fala, puta que pariu. Exatamente. E é o seguinte, cara, isso daqui na estante, ele tá bonitinho. Você fala, tem pouco. Quando você transfere isso pra uma caixa, você fala, meu Deus do céu, tem muito. Eu vou desfazer dessa merda, não é possível, que desgraça. Por que eu fiz essa coleção? Droga, isso vai xingando todos os santos possíveis. E você mesmo, fala, você é um animal, porque você fez isso, porque isso é um peso, não sei o que lá. Vai quase um caminhão nessa brincadeira de caixa, né, cara? Eu usei 2 carros pra fazer. Meu pai foi viajar com a minha mãe. Olha aí que loucura. Virou pra mim e falou, filho, você fica com o meu carro, deixa na garagem, né, de casa, e eu vou viajar com a sua mãe aí. Beleza, pai, vai com Deus. Falei, puta que beleza, o carro dele é maior, né, que é sedã. Peguei o carro do coroa, botei na garagem de casa, peguei meu carro, abri, jogava a caixa dentro do carro, no meu carro, jogava no dele. E era tipo assim, eu ia enchendo os cartuchos, né, subia com o carro, deixava o carro, descia com o outro vazio, subia com o outro cheio. Foi assim a mudança só da minha coleção, porque aí eu contratei o pessoal pra me retirar. E mesmo assim, tomando todo o cuidado, a coleção dos capaduras da Salvat teve um acidente que eles estavam empilhados, né? Porque não tinha estante, tudo. E a pilha, não sei por que resolveu ela cair. E caiu, cara. E estourou uns capaduras aí. Não é que estourou, né, meu? Mas fez aquela... sabe aquela... maldito. Puta, cara. Que tristeza. E aí zoou alguns, assim, e tal. Aí eu falei, agora já era. Agora já foi, né? Então, mudança olha assim... Prepara a tua consciência, prepara o teu estado de espírito, que a coisa vai ser tensa. Ou faz igual o Ettore. O Ettore deu a dica ultimate da parada, né? Que você tem uma fortaleza. Né? Uma dica que eu dou mesmo é que, assim, sempre que sobrar uma grana, comprar uma caixa plástica. Porque isso, pra mudança, parece bobagem, mas na mudança ajuda bastante. Você ter uma caixa mais segura, porque de papelão é um inferno pra colocar a revista, cara. Olha, eu tenho uma dessa, o Beto conhece ela, né, Beto? Opa, é o transporte, parece aquele transporte de gato, cachorro, né? Só que é de gibi agora. Beto conhece ela, o Universo Fantástico. Quando essa caixa tá chegando, já vem um sorriso pro estoque já. E o bom é que ela vem cheia e volta cheia também. É verdade. Eu vou falar da minha mudança, que ela foi um pouquinho mais longe que a de vocês, né? Verdade. 24 horas de voo aí. Falar pra vocês, na época eu não tinha muita coisa não. Eu devia ter umas 3, 4 coleções aí de mangá só. Era um Dragon Ball, um Cavaleiro Zodíaco, um Yu Yu Hakusho, pouquinha coisa assim. E falar pra vocês que eu fui pro Japão em dezembro de 2005 e eu levei essa coleção. E em janeiro de 2009, quando eu voltei pro Brasil, ela voltou comigo, cara. Eu lembro bem, assim, que no aeroporto a gente fez nossas malas e tal, e uma das minhas malas era só de gibi, cara. E, porra, que idiota, né? Mas era a única coisa que eu tinha, sabe? De quando eu fui pra lá, então eu queria de qualquer jeito levar. Aí eu cheguei no aeroporto e deu excesso de bagagem. E era justamente essa mala que deu excesso. Puta. Aí, nossa, eu já comecei a chorar. Eu já não, na época eu não queria ir pro Japão. Aí nos meus mangás iam ficar. Eu falei, puta, mano. E assim, Dragon Ball. Esses mangás, que foram minhas primeiras coleções, cara, se for contar até hoje, eu já devo ter lido eles inteiros, assim, umas 20 vezes, cara. Eu reli muito eles. Até porque na época eu só tinha eles, então eu lia eles direto. Putz, e aí era 25 de dezembro, era Natal quando eu fui pra lá. E aí a mulher viu o meu estado, ela falou assim, ó, vai ficar de presente de Natal. E aí ela despachou, velho. Puta, mano. Que da hora. Puta, esse foi foda, cara. E aí tinha que ter uma foto emoldurada dessa mulher aí na sua casa. Com certeza. Aí 2 velas, né, acesa.
Puta merda. E aí foi tudo comigo, cara. E quando eu voltei pra cá, aí eu tive que pagar a mudança pra trazer meus bonecos, né? Eu trouxe a coleção de Naruto também que eu tenho dos mangás. Tenho toda a coleção de Naruto em japonês. E aí eles vieram junto de novo, né? Aí o pior é que eles fizeram toda essa viagem e só que, eles ficaram judiados, né? Eu não tinha tanto cuidado quanto eu tenho hoje na época. Então eles já não eram lá aquelas coisas, né? E com essa viagem toda acabou judiando um pouquinho deles. Aí com os relançamentos e tal, todas essas séries que eu falei relançaram hoje, né? Eu não tenho nenhuma delas mais, cara. Não ficou nenhuma pra contar a história aqui em casa, mas a gente eterniza aqui no podcast agora. Tá vendo? Onde quer que elas estejam hoje, o coraçãozinho delas bateu mais forte agora nesse momento, Pedrão. Ah, verme maldito! Eu queria propor uma última pergunta aí pra gente finalizar a mudança de tema. Vamos. Que é sobre se vocês pensam no futuro da coleção de vocês. Putz. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu posso responder agora já. Por exemplo, o André recebeu uma herança. Parte da minha coleção recentemente. Eu tive um amigo meu que vendeu tudo pra ir pra Austrália, ele me deu toda a coleção dele de história em quadrinho, até o Beto que me ajudou a separar algumas coisas. E aí, nesse momento que esse rapaz foi pra Austrália, que eu pensei, eu falei, porra, mano, e a minha coleção? Pra onde ela vai, hein? E aí eu queria jogar a bomba aí pra vocês. É assim, eu tenho hoje na minha cabeça o seguinte, eu tô moldando a minha vida pra poder ter isso. É até um pouco de pessimismo, mas eu fui um cara que tive muitos problemas físicos, vamos supor. Eu tenho bastante cirurgias aí devido a ligamento, essas coisas e tudo mais. Então eu já tô me vendo o seguinte, cara, quando eu ficar velho eu tô fodido mesmo, eu vou sentir dor de tudo quanto é jeito, eu vou ter que me preparar e tudo mais, e não vou poder fazer o que a velhada hoje faz, porque os velhos hoje estão tudo correndo maratona, essas coisas, eu não vou poder fazer isso, eu já não posso correr hoje, né? Então o futuro de algumas coisas que eu tenho hoje na minha velhice mesmo, poder usufruir um pouco melhor do que eu já tenho, do que eu já usufruo. No caso das leituras, no caso dos filmes, por exemplo. Eu não tenho, hoje, eu já me desfiz de muita coisa, mas eu não tenho a pretensão de me desfazer dos filmes. Não tenho. Os filmes vão comigo pra onde eu for. Até virar vintage. Já tá virando já, né, meu? É que daqui a pouco, quando o Blu-ray virar vintage, né? O Blu-ray não, o DVD, porque o Blu-ray logo vai comandar tudo, né? Hoje o Blu-ray é tipo o DVD gourmet, né? É uma parte gourmet, gourmetização do DVD. Os quadrinhos, eu tenho coisas que eu tô lendo e coisas que eu tô me desfazendo. Enquanto o Beto estiver trabalhando, ele vai receber os quadrinhos que eu não quero mais. Eu sou um cara meio fiel às coisas que eu tenho. Então, é lá no Beto pra onde vai ser desaguado. E quem vai realmente ficar com a herança disso é a Isabela, né? Isso aí é fato. Ou se ela tiver um irmãozinho, uma irmãzinha, vai ser eles. E os meus sobrinhos já, que já tem. Então, eu não sei o que vai ser da minha coleção quando eu morrer, porque aí eu morri, já era, entendeu? Eu deixo pra minha esposa. Eu falei pra ela, amor, se eu infartar aí, corre pro Beto. Pelo menos os quadrinhos e os filmes, leva tudo pro Beto. Porque pra ela é tralha, né, cara? Dá pra pagar um bom velório, hein? Bom, o velório vai estar pago, né? Dá pra pagar uma viagem pelo mundo, assim, se ela quiser, né? Eu ainda pago a coroa ainda, de brinde ainda. Filha da mãe. Não, sai fora, hein? Chuta essa matéria. Agora não, chuta pra lá, pô. E você? Então. Porque o Hétero mandou bem nessa história agora. Essa pergunta aí toca num ponto aí que não é nem questão de futuro. Eu tenho pensado bastante ultimamente nisso, porque eu tô na dúvida aí se eu vou pro Japão de novo, se eu fico por aqui. Tenho pensado bastante, eu já comentei até com o Beto sobre isso. Então a coleção é um negócio que eu penso direto, o que eu vou fazer com ela. E sinceramente eu não sei, cara. Eu meio que contaminei um pouquinho assim minha irmã, minha mãe,
Então eu penso se eu deixaria com elas pra cuidar, ou se eu ia desfazer de tudo. Mas é um negócio que eu tenho pensado bastante e, sinceramente, hoje eu não faço ideia do que eu faria com as minhas coisas, cara. E eu tô tentando achar uma solução já pra agora, não é nem pro futuro, cara. Ô Pedrão, a única coisa que eu falo pra você é que quando você for pro Japão, a gente tá fudido, porque a gente vai ter que gravar tudo de manhã, né? Não, isso aí é um assunto que pode ficar tranquilo que o cast tá garantido, né? Se eu for pra lá, a possibilidade da qualidade aumentar é até maior. Mas a questão da coleção é um negócio complicado, né? Assim, eu não tenho ninguém que eu deixaria, falar assim, essa pessoa vai cuidar. Eu não tenho ninguém hoje que eu acho que eu daria na mão tudo que eu tenho, assim. É complicado, hein? Essa pergunta me deixou pensativo agora. Não, eu fiz essa pergunta por causa disso mesmo, né? Então, lá quando eu falei no começo, né? Que minha primeira experiência com coleção foi de herança, né? O material que veio do meu pai. Eu tenho uma miniatura do Scania, daquele Scania laranja, manja, antigão. Tô ligado. De quando o Scania foi lançado. Olha aí. Pra você ter uma ideia de como é antigo. E assim, foi meu avô que deu pro meu pai, que veio pra mim. Quase perdi algumas coisas, porque minhas irmãs tiveram filhos primeiro. E eu já não morava na casa dos meus pais, muita coisa minha tava lá. E meus sobrinhos pegaram, teve coisa que eu amava, assim, que foi destruído. Eu tinha, por exemplo, o boneco do Gene Simons da coleção Cycle Circles. Cara, destruíram o meu Gene Simons, assim, o boneco era da hora, tá ligado? Até cabelo tinha aquela porra. E hoje em dia o Hector tá continuando, principalmente a parte de brinquedo, ele continuou, ele aumentou bastante a coleção de Hot Wheels. Essa semana eu dei pra ele o Hot Wheels dos Jetsons, cara, que era... Eu tava com ele há 3 anos no blister dele lá. Nossa. E aí o Hector viu, ele, pai, quando eu fizer 5 anos você me dá? Eu falei, porra, eu não posso negar, né, meu? E aí essa semana eu tirei do blister e dei pra ele. Putz, só que assim, o moleque cuida muito, tá ligado? Muito, muito, muito. A parte de revista não é algo que ele ainda se interessa. Mas o que eu faço, né? Pra garantir o futuro ali, garantir a perenidade da coleção. Quase tudo que eu tenho tem animação. E aí a criança se interessa mais, né? Pô, ele só tem 5 anos, ele não vai pegar pra ler, né? Então, por exemplo, eu tenho o One Punch Man que eu tô fazendo, ele já assistiu a primeira temporada. Yu Yu Hakusho, ele já assistiu tudo. Dragon Ball, da primeira temporada, que é o que eu tenho de mangá, ele já assistiu tudo. Então, assim, de um jeito ou de outro, eu vou colocando o valor daquilo pra ele. Se no futuro ele quiser se desfazer de tudo, aí eu não vou poder fazer nada. Eu já vou estar morto nisso daí, né? Mas assim, vou planejando, né? Vou planejando que isso continue. Em alguns momentos eu já pensei também em fazer, sei lá, se eu tiver bastante, fazer uma biblioteca que o pessoal possa vir, assim, pessoas conhecidas possam vir ler alguma coisa. Mas eu não sei, cara. A vaidade não permite, assim. É difícil. A gente fica meio Gollum, né? Perto dos livros, assim, tipo, não toca, né? Sei lá. Pode crer, cara. Assim, eu também incentivo muito a minha filha, inclusive ela já até fez visitas lá com o Beto, lá sempre, a última vez que nós fomos lá, ela levou uns Turma da Mônica, né, Beto? Que é um legal. Jeito de incentivar ela. E, por exemplo, ela já foi em 2 Comic Con já. A primeira ela foi bebezinha, essa última a última que foi, ela foi, já viu bastante coisa. Então eu sempre tô incentivando os meus sobrinhos. Eu tenho um que é a veia do videogame, tenho a minha sobrinha que ela é a veia do quadrinho, né? Inclusive eu tive até que acabei de mandar pra ela aquele Academia Gotham. Vocês estão ligados qual que é esse daí, né? Sim. Tá saindo. Então eu mandei pra ela tá adorando essa série e tal. Então é o jeito da gente incentivar a continuação. A minha continuação hoje, assim, eu tô bem centrado, talvez... esses 2 focos, o filme e os quadrinhos, são 2 coisas que eu não vou me desfazer. Eu tenho certeza hoje absoluta de tudo disso daí. A não ser que, claro, não vou desfazer daquilo que eu gosto, né? O resto, foda-se, vou desfazer. Tem algumas coisas que eu não eu tenho um pouco de vergonha de ter aqui, até, mas aí eu posso pôr a desculpa na Dona Ana, né? Que é aquele filme do vampirinho que brilha, que até esqueci o nome. Corpúsculo.
Eu tenho essa série todinha completa aqui. Não só a série, mas os livros também, mas é da Dona Ana. Tenho, mas é dela. Mas são coisas assim que, porra... A gente sabe. Minha irmã também tem Sakura Card Captor. Nossa! Então, aí são coisas assim que, pô... Mas, por exemplo, tem muito filme aqui de comédia romântica que eu gosto, cara. Eu gosto. E gosto, assisto com ela e não tenho vergonha nenhuma de falar que é bacana e tal. Tem coisas que você não gosta. Então, por exemplo, uma coisa que é só minha, que é os quadrinhos, puta, pau no gato. Eu não gostei, tô passando pra frente, entendeu? O Beto, a gente nem pode fazer essa pergunta pra ele, porque ele trabalha com isso, né, cara? Então... o que eu posso falar só é que minha coleção... eu iniciei a minha loja com a minha coleção, né? Então, na verdade, ela é a alma do negócio. Ainda tá aqui, ainda no meio, né? Então, mas um dia fica pra minha filha aí, cara. Um dia eu passo pra ela aí, com certeza. E as moedas? As moedas também, cara. Também vai ser pra ela também. Um negócio que o Héctor e o André têm aí, como eles têm filhos, eles têm como ir plantando a sementinha, né? Não é garantido que eles vão manter a coleção depois, mas tem como ir preparando o terreno já, né? Agora o meu caso e do Beto, por exemplo, é mais complicado, né? Tem minha irmã que eu plantei essa sementinha, né? Mas como ela é mais velha, a gente tá meio que junto, assim, na coleção. Mas ela não desenvolveu o mesmo gosto que eu já. Mas eu tentei ir moldando ela pra ir comigo, pra qualquer coisa ficar com ela. Mas ela não desenvolveu, entendeu? Então eu tenho que achar outra pessoa pra plantar essa sementinha aí. pra plantar esse vermezinho aí na pessoa. Eu acho que, resumindo, né, pra fazer uma resposta única pra galera que tá nos escutando, a nossa ideia num contexto geral é que ela simplesmente não suma, né, não morra junto com a gente, por exemplo. Uhum. Que ela tenha continuidade. E se for parar num sebo, que pare no sebo do Beto, né? Exatamente. Verme maldito! Bom, maravilha, meus queridos. Eu acho que, né, falamos bastante aí sobre coleções e sobre principalmente as nossas coleções, né? E eu acho que foi até melhor nós falamos das nossas experiências. Hoje nós vivemos na época do streaming, nós vivemos hoje do digital, entendeu? A galera do videogame passa por isso, nós vivemos a era do scan. Hoje todo mundo lê scan, todo mundo pode, né, ter o conteúdo. Eu acho isso tudo muito válido, o lance do streaming, o lance do scan. Eu sou um cara analógico, eu gosto de sentir o cheiro, de sentir a textura. Você gosta de pegar na mão, né? Pegar na mão, cara. Pô, encher a mão, né? Aí também não, aí já é demais. A parte de filmes, assim, eu acabei saindo justamente por causa disso, cara. Com Netflix, essas coisas, eu acabei largando justamente por causa disso. Agora o quadrinho eu não consegui, cara. O quadrinho eu quero o papel ali, quero arrancar o plastiquinho e sentir o cheiro da tinta lá, quando o quadrinho é novo. Esse eu não consegui, não. A mensagem é essa, o importante é você consumir a parada. Tipo, nós gostamos de ter a parada, de estar ali com aquilo lá. Só que é consumir. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma coleção do Arquivo X, porque eu sou muito fã de Arquivo X. Tá tudo lá, ó, a coleção de box fechadão, bonitão, a caixinha com os filmes também que saíram depois. Só que eu assisto com a minha esposa, a gente tá revivendo o Arquivo X pela Netflix. Eu não tiro, a caixinha tá lá, tá ligado? Mas sabe uma coisa que é importante também? É que, assim, a história do conteúdo ser mais relevante do que o objeto, né, cara? Eu tive uma fase econômica aí bem ruim e, por incrível que pareça, foi a fase que eu mais consumi conteúdo. Eu, por exemplo, o Sandman eu consumi todo por scan. Eu não ia deixar de ler porque eu tava sem dinheiro, eu ia gastar rios e não dava. Agora que eu tô conseguindo ter uma grana melhor, eu vou comprando tudo que eu li e gostei. Eu não me censuro por isso. Exatamente. Mas, assim, foi uma forma de acesso, né? Exatamente, é o que eu tô falando. Hoje nós temos essa opção, por que não usar? Vai usar. Mas eu sou um cara que gosta, eu gosto. Pô, música, quem compra CD hoje, cara? Porra, eu tive um choque gigantesco. Eu fui na Saraiva do Center Norte, falei, vou comprar um
CD. Eu não achei o CD lá, cara. E eles falaram, não, pede pela internet aqui. Antigamente tu entrava, tu achava tudo. Hoje não tem, cara. Tá tudo muito, sei lá, a parte de videogame é gigantesca, mas a parte de música, até os quadrinhos cresceram lá. Mas a parte de música tá muito, muito pequena, porque é muito mais fácil abaixar um MP3. Vocês concordam comigo? É muito mais fácil, sei lá, ir na loja da Apple, você já compra lá o CD todo da banda que você gosta. Mas, pô, eu sou aquele cara ainda, aquele romântico que abre o CD e tira o encarte pra ver o encarte, cara. Porra. E olha, houve uma época que as bandas estavam deixando os encartes digitais, cara. Que loucura, velho. Você pegar CD hoje, os encartes na maioria é uma bosta, né, cara? Eu gostava na época de abrir o CD, pegar e ler a letra das músicas no encarte. Hoje em dia é difícil ter um com isso, né? Agora tá voltando. Os encartes estão tendo mais uns conteúdos bacanas, umas fotos e tal. Eu achei bacana isso daí que tá voltando, porque teve essa fase de transição do digital, do analógico pro digital, que eles se perderam um pouco. Hoje em dia, porra, tá saindo bolachão. Antigamente não saía isso. Hoje sai os bolachão, né? Verme maldito! Bom, senhores, eu acho que é isso daí, né? Podemos fazer as nossas considerações finais aí desse maravilhoso podcast de hoje, né? O que vocês têm pra me dizer aí de considerações finais? Curti muito aí que a gente conheceu um outro lado, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre filme, sobre quadrinho, né? Mas, por exemplo, o Beto não fazia ideia dessa coleção de moedas e nem a do Héctor de coleção carrinho, né? Então eu achei legal esse papo aí pra conhecer mais essa galera. Eu acho, assim, muito importante a gente passar essa experiência, né? Porque eu acho que principalmente nos últimos 2 anos, falando bem focado em quadrinho, né? A gente, entre nosso grupo, né? A gente faz a brincadeira da lombadinha, que o pessoal pira, né? E eu acho que, assim, esse fenômeno dos encadernados deram uma poluída aí no colecionador raiz e o colecionador Nutella, né? Tipo, não dá muito pra saber. Porque, assim, ó, quem teve as coleções ou como mensal ou com material de baixa qualidade, teve a oportunidade de trocar a coleção, né? Renovar a coleção pro encadernado, que é muito bacana, né? É um material interessante. Mais prático, né? Isso. E assim, é bonito, né, cara? Vamos falar a verdade, é bonito mesmo, né? Só que também entrou muita gente na onda da estante, né, cara? Que assim, o cara só quer ter uma estante com aquilo lá. Inclusive, se a gente vendesse caixote de madeira com a folha impressa com todas as lombadas, o cara compraria. Porque ele não vai ler o material, né? E o colecionar é muito mais do que comprar uma Salvati a cada 15 dias, um mês, sei lá, ou fazer uma assinatura, né? Colecionar é você ir procurar no sebo, colecionar é você perguntar para um amigo opinião, colecionar é você pesquisar e ver que no Brasil foi lançado 10 edições, só que na verdade o material completo são 30, 40, né? Isso vai muito além de você ter só o encadernado, ela faz parte de você, ela é um espaço na sua casa, ela exige manutenção e isso é muito vivo, né? Muito rico na história do colecionador, né? Sim, exato. Legal. Ela faz parte da sua vida, né? Bom, vou eu porque eu gosto de deixar o Beto encerrar essa bagaça. A palavra final tem que ser do Betão. Betão é o cara que tem esse dom. Mas eu vou colocar, assim, as minhas considerações finais é que assuma, galera, é assim, ó, você vai ser colecionador, assuma pra você e assuma pros outros. Quando a minha frase de entrada de que todo colecionador, ele é um pouco dodói da cabeça, isso é fato. Então abraça essa bagaça, olha, abraça isso, é muito mais gostoso quando isso faz parte de você como um todo, do que ser uma coisa meio que obscura sua. Aí você vira um Gollum mesmo, como a gente citou, né? Ai, meu precioso, ai, não sei o que e tal. Eu preciso me fechar 4 paredes pra curtir esse negócio. Não, sabe? Assuma que você é dodói e faça isso ser uma parte da sua personalidade. A sua coleção, ela tem que ser... É como tatuagem. Eu acho absurdo as pessoas falarem pra outra assim, olha, você vai fazer tatuagem? Faz num lugar pra onde você não fique olhando pra ela todo dia. Que porra é essa?
Que conselho é esse? Ou seja, não sabe por quê? Porque você vai enjoar, porque você não vai gostar dela mais. Gente, tá errado. Tenha orgulho das suas coisas. Então, seja dodói mesmo. Eu tava conversando uma vez com o pessoal da minha família que, puta, bolufas, não sabia das minhas coisas, né? E fazia muito tempo que eu não encontrava e eu falava, eu sou dodói da cabeça, eu tenho um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá. E todo mundo achou isso super engraçado, sabe? Isso, aquilo, outro. Então, gente, assuma e faça isso uma coisa bacana sua. Faça uma visita sua à banca, faça uma visita sua a uma loja, faça uma compra sua na internet, uma coisa gostosa e saudável. É claro que não vai ser pro seu bolso. Foda-se. Ou não, você prepara, né? Você prepara pra você não entrar num espiral de dívida, porque isso pode acontecer. Todo colecionador aconteceu com ele. Uma hora ou outra ele faz uma dívida aí pra ter aquelas coisas que quer. Mas é isso, assuma que é dodói e seja feliz. Olha, eu já colecionei livros do Stephen King, já colecionei mangás, já colecionei filmes do Clint Eastwood, né? Mas hoje em dia, acho que a maior dica que eu dou é colecionar podcast da Tropa DC. Eu já tenho 10. E vocês? Quantos vocês têm? Tamo junto, viu, Beto? Tamo junto aí. Olha, eu posso dizer que eu não tô em todos, mas eu tô em todos. Muito bem, muito bem. Maravilha, meus amigos. Então, é isso, né? Falamos hoje sobre coleção, um papo muito maroto. Então, eu agradeço todos aqui presentes da tropa. Muito obrigado aí, Pedrão, o hétero que tá botando um gelinho aí no copo. Vai tomar um escão pra comemorar. O Beto, obrigado pelo tempo de vocês aqui, pra gente tá gravando, tá passando essas experiências pros nossos ouvintes. E obrigado a você que escutou até agora aí. Meu, comente, fala da sua coleção, pergunta pra gente como a gente iniciou a nossa, porque a gente talvez não falou. Faça essa pergunta pra gente, que a gente pode estar indicando alguma coisa pra vocês aí, num comentário, no e-mail. Nossa, tá tudo aí. Pedrão, passa pra eles aí, ó, o e-mail da tropa. Então, o e-mail é tropadercy@gmail.com. Você encontra a tropa aí no Insta, no Twitter, é tudo @tropadercy. E temos também um blog e temos a página no Facebook. Pedrão, fala pra eles aí. Então, Facebook é facebook.com/tropadercy, não tem erro. E o blog é tropadercy.blogspot.com.br. Acessa lá e é isso aí. Maravilha, então. Aguardamos os seus comentários, a sua curtida aí no Facebook, o compartilhamento. Vamos espalhar. A gente tá tentando espalhar a palavra, então espalhem também a Tropa Dercy aos 4 cantos. O próprio Beto diz, estamos até nas páginas amarelas, né, Betão? Opa, sempre. E é com essa que eu me despeço aqui dos meus companheiros de tropa e a você, nobre ouvinte. Esperamos vocês aí na semana que vem, porque semana que vem tem Tropa Dercy pra vocês aí, tá bom? Forte abraço e vamos que vamos. Até mais aí, seus vermes. Falou, colecionadores. Beijo do Magrão. Falou, galera. Um abraço aí pra vocês, uma ótima semana. A loucura é a exceção do indivíduo, mas a regra nas multidões. Nem entendi, vamos lá. É que é do Nietzsche,